Uma luzinha verde. Meu nome é Roberto Gonçalves, eu sou engenheiro eletrônico, sou fabricante dos produtos Vogue, sou da cidade de Presidente Prudente e a convite dos irmãos aqui da congregação, nós viemos dar uma palestra aqui e vamos tentar fazer o melhor possível. Tá? Nós vamos iniciar o assunto pelo mais básico do básico, que é falar sobre frequência. Tá? E eu até começaria, ao invés de falar, de começar a explicar, eu vou começar perguntando. Paulo, o que é frequência? A frequência dos membros da igreja. Frequência dos membros da igreja, isso, ótimo. Vamos perguntar para quem já sabe um pouco. Desculpe, teu nome eu não gravei ainda. Evaldo, o que é frequência, Evaldo? Melhor eu não responder o que é. Melhor não responder? Porque está sendo gravado. O que é frequência? Assim, em palavras, seria uma faixa de frequência, uma faixa de sons, né, que a gente aprendeu que o ouvido humano escuta, do grave até o mais agudo, tá. Digamos. Então vamos pela parte teórica. Tá? O que é frequência? Na verdade, frequência é muito simples de explicar. É uma quantidade de ocorrências que acontece numa unidade de tempo. Tá? Isso é frequência. Com que frequência você vem até a igreja? Uma vez por semana. Isso é o procedimento correto. Isso é frequência, tá? Com que frequência vocês vão de uma cidade até outra? Eu vou 1 ou 2 vezes por semana. Então você está usando a quantidade e está usando o quê? O tempo, tá? Só que o tempo para nós aqui no som, ele é muito curto. Ele é o espaço de 1 segundo. Tá? Então é tudo que ocorre em 1 segundo, tá certo? Então ocorreu 10 vezes por segundo, isso é uma frequência. Ocorreu 100 vezes em 1 segundo, isso é uma frequência. Ocorreu 1000 vezes em 1 segundo, isso é uma frequência. Observa que o espaço de tempo agora é muito curto, tá? É fixo e é o segundo. Tá? Então tudo que ocorre o que? Em 1 segundo. Vamos então para o áudio, o alto-falante. O que é o alto-falante? O alto-falante ele tem uma condição de repouso. Ele vai para frente, volta para a condição de repouso e vem para trás e volta novamente para a condição de repouso. Tá? Isso é um ciclo completo que o alto-falante executa. O meu alto-falante está fazendo isso 20 vezes. Ele está indo, voltando, indo para trás, voltando. Só que ele está fazendo isso 20 vezes em 1 segundo. Então ele está fazendo o quê? 20 ciclos por segundo. Ele fez isso 100 vezes por segundo. Então, 100 vezes o quê? Por segundo. Tranquilo? Isso é frequência. Então, uma quantidade de ocorrências em uma unidade o quê? De tempo. Tá? Isso é frequência. Agora, tem outra característica interessante. Ele vai para frente e volta para trás. Agora, e se eu fizer isso aqui, ó? Qual foi a diferença que eu executei aqui da anterior? A anterior eu fiz isso. Tá? E agora eu estou fazendo isso, ó, tá? Então, qual é a diferença que eu estou executando aqui agora? A amplitude minha aqui está sendo maior. O que é isso, amplitude? É o que o amplificador está colocando no alto-falante. Ele está colocando agora o quê? Uma potência maior. Tá? Então, eu tenho que ir e voltar o quê? No mesmo tempo, porém o quê? Uma distância maior. Tá? Nós estamos em Indaiatuba. Você é de Campinas, tá? Você vai e volta para Campinas num dia, 10 vezes, por exemplo, tá? Num dia. Agora, vamos imaginar que você tem que ir a São Paulo, 10 vezes também. Qual foi a diferença aí? Você está tendo o quê? Uma distância a ser percorrida, o quê? Maior, tá? Mas no mesmo, o quê? Tempo, tá? Mas a distância é maior. Então, o teu carro tem que ter uma potência maior para poder se deslocar mais rápido, para executar esse processo o quê? Mais rapidamente. Agora, eu vou para o Rio de Janeiro 10 vezes num dia. Aí a velocidade, então, tem que ser incrível. Tá? Traduzindo isso para o som, qual é a diferença? Potência. Tá? Então, o alto-falante vai mais ou menos, dependendo do quê? Da potência que você aplica nele. Não tem nada a ver com a quantidade de vezes. Essa amplitude, ela está relacionada o quê? Com a potência do amplificador. Então, o alto-falante está indo mais e menos, mais potente. Está indo menos, tá? Menos potente é o amplificador. Perfeito? E se ele vai para frente e volta para trás, ele desloca a massa de ar, consequentemente,
você passa o quê? A ouvir isso aí. Tá? Então isso é frequência. Agora a frequência tem uma unidade de medida também. Exemplo, daqui a Campinas, quantos quilômetros são? Veja bem, ao que eu estou perguntando, quantos quilômetros? 25 quilômetros? Óbvio. Na verdade, são 25 mil metros. Tá? E o quilômetro, o que significa? Ó, quilômetro. O quilo para nós vale 1000. Tá? Então, quilômetro, ou seja, quilômetro. Então, são 1000 metros. São 25 mil metros, correto? Que a gente acaba fazendo o quê? 25 mil quilômetros. 25 mil não, desculpe, 25 quilômetros. Tá? Frequência também tem uma unidade de medida, assim como o metro, ela tem uma unidade de medida. E essa unidade de medida de frequência chama-se Hertz. Acho que isso todo mundo já ouviu falar, né? Hertz. Tá? Ela é a unidade de medida de frequência. Tá? Então, se eu estou fazendo 60 ciclos por segundo, o alto-falante está indo e voltando 60 vezes por segundo, eu estou trabalhando com uma frequência de 60 Hz, que são 60 ciclos por segundo. Agora eu estou fazendo isso 1000 vezes por segundo. Eu estou trabalhando com uma frequência de 1000 Hz. Só que quando chega em 1000, assim como eu fiz com os quilômetros, eu também converto ela para 1000. Então o quilo para nós vale 1000. Então por isso que quando chega em 1000 Hz, aí já é normal eu traduzir para 1 kHz. Entenderam? Um assunto fácil, né? Chegou em 1000, você já converte para quilo. Igual quilômetro, agora nós só vamos fazer kHz. Então, em 1000 eu tenho 1 kHz, que nada mais é que são 1000 ciclos por segundo. Diz 1K. E isso, que é comum a gente, ao invés de ficar falando 1 kHz, simplesmente fala 1K, tá? Em frequência. Tá? Em quilômetro também é comum a gente falar 10K, é 1 km, isso, km, é comum também fazer essa conversão aí, né? Então, por exemplo, 10.000 ciclos por segundo, o alto-falante está indo e voltando 10.000 vezes por segundo. É uma velocidade absurda, mas o alto-falante faz isso. Tá? Tem alto-falante que faz isso. Tem alto-falante que faz o quê? 20.000 vezes por segundo. Em um segundo. É isso que se chama resposta de frequência, isso. Até quanto ele responde, é isso? Isso, exatamente. Exato, Então, 20 kHz, o que significa isso? É 20.000 ciclos por segundo. Ele está indo e voltando 20.000 vezes por segundo. Tá? É uma velocidade absurda? É absurda isso. Tá? Só que aí nem todo alto-falante responde isso. Roberto, desculpa interromper. Pode perguntar. Exemplo, cada caixa é uma caixa certo. Comercial padrão. Mais ou menos quantos 1000 ciclos por segundo ela chega? Não, lá chega a 20.000. Chega a 20.000. Por quê? Porque lá tem um alto-falante que é feito especialmente para isso. Quem é esse alto-falante? É o Twitter. E muita gente também fala é Twitter. E às vezes é comum eu ouvir, mas aquilo não é um alto-falante, é um Twitter. Não, é um alto-falante aquilo lá. Aquilo não é... aquilo é um alto-falante. Mesma coisa. Mesma coisa, ele tem bobina, tem cone. Isso, é igual a corneta. É muito comum a gente chamar a corneta, né? A corneta, na verdade, é a peça plástica, mas todo mundo chama de corneta ou drive. Que é um alto-falante também. Ele tem bobina, tem cone, do mesmo jeito, se você abrir ele, você vai ver que é igualzinho um alto-falante grande. Tá? Então, é lógico, tem alto-falantes... E existe algum alto-falante que abranja todas as frequências sem ter... É difícil. Mas tem fabricantes que conseguem fazer isso sim. Tá? Tem fabricantes. É esse que é o chamado full range? O full range, isso, exatamente, é o full range. Então tem os alto-falantes, que a gente chama de subgrave, que eu acho que eu não sei se vocês ouviram. O que é subgrave? Submundo, é baixo, né? Ele só trabalha com frequências o quê? Muito baixas. Tá? Ele não consegue trabalhar com velocidades o quê? 20.000 ciclos por segundo, nem pensar. Ele não consegue. Tá? Se você jogar isso nele, ele aquece a bobina, você danifica o alto-falante e ele não vai o quê? Responder. Acaba queimando. Acaba queimando o alto-falante, você pode até queimar. Tá?
Então vamos falar sobre um negócio de queimar alto-falante daqui a pouquinho, que é interessante, sobre queima de alto-falante, tá? Muita gente acha que às vezes você queima o alto-falante porque excedeu a potência do alto-falante. Às vezes não. Às vezes você queima o alto-falante com uma potência de 1 watts, tá? E você consegue queimar um alto-falante, já a gente fala sobre isso, tá? Então, frequência, ficou claro que é a quantidade de ciclos que o alto-falante executa o quê? Em 1 segundo. E aí nós temos os alto-falantes específicos para responder isso, porque nem todo alto-falante consegue responder toda essa faixa. Então, tudo que é audível é de 20 Hz a 20.000 Hz, tá? Tudo que é audível. Uma dúvida, Roberto, a gente nos mercados, a gente usa muito na congregação a arandela, que a gente fala de arandela, perfeito. Ela, que nem o irmão Oswaldo acabou de falar, full range. Então, isso. Eles estão descrito que é full range. Quer isso. dizer, aquela arandela responde todas as frequências? Ou Na verdade, não responde. A arandela, principalmente a arandela, já não consegue, tá? Porque, na verdade, a arandela ela tem o alto-falante e tem o tweeter embutido, que a gente chama de alto-falante coaxial. Ou triaxial. São 2 alto-falantes. É o alto-falante e o tweeter no centro. Isso, são 2 alto-falantes. Não tem esse coaxial no centro. Aí já é uma arandela que não é muito interessante, tá? Boa, não é considerada muito boa, não. Com o coaxial. Tá? Por quê? Porque aí o alto-falante responde às baixas frequências e o tweeter está lá para responder quem? As altas frequências. Tá? Se bem que na voz humana, normalmente a gente considera aí de 300 Hz a 7 kHz no máximo, 8 kHz no máximo, tá? A voz humana. Tem gente que chega mais baixo? É lógico que chega abaixo dos 300 Hz. E tem gente que chega acima dos 7 kHz, mas são casos raros, tá? O Louis Armstrong lá consegue chegar em frequências muito baixas. Normalmente os homens têm frequências mais baixas, as mulheres frequências mais altas. Grave e agudo, né? Isso. Então, normalmente os homens têm voz o quê? Mais graves e as mulheres normalmente frequências mais altas. Mas a maior parte nessa faixa que tu disse. Todos eles estão dentro dessa faixa aí, de 300 a 8K no máximo, tá? É isso aí que é a voz humana. Como a congregação trabalha com o microfone dentro da voz humana, então seria interessante trabalhar de 300 a o quê? A 8 kHz. Tá? Seria interessante porque você não microfonam os instrumentos. Então não há necessidade, com exceção do órgão, que às vezes coloca na mesa de som. Que em alguns casos coloca na mesa de som. Aí é interessante trabalhar com frequências mais baixas, que aí o órgão sim, ele trabalha com frequências bem baixas. Não dá para fazer o crossover, o corte daquele... Não, aí você não deve fazer. Crossover. Isso, deixa sem o crossover. Pelo menos naquele canal. Isso. Porque você manda daqui para a mesa e ela tem que responder tudo o que ele está respondendo, né? E ele responde frequências muito baixas, o órgão, tá? Assim como responde frequências muito altas. Ele pode chegar tranquilamente a 15, 20 kHz, tá? O órgão. Então, assim como pode chegar a 50 Hz, o órgão. Então, quando você liga o órgão na mesa de som... não faz o crossover. Aliás, a gente popularmente fala mesa de som, tá? E eu acabo falando aqui, você viu, o correto é misturador de áudio, tá? Não existe mesa de som, tá? Isso é um erro muito grande que a gente comete. Mas, popularmente, não adianta. A gente acaba falando mesa de som, porque é o que todo mundo utiliza. Porque o americano fala mixer. Mixer, exatamente. Mixer. Porque ele mixa tudo, né? Ele mistura tudo, né? Numa única peça, que é o caso do misturador. Roberto, eu tenho usado no dia a dia cortes de frequência de 120 para baixo. Correto. E até 12.000. Isso. Eu sinto que se eu aumentar de 120, eu perco algumas nuances da voz. Mesmo você tendo falado 300, em alguns momentos da fala que eu sinto que fica faltando se eu corto a 400. Já me aconselharam cortar 400, a voz ficou esquisita, perdeu a naturalidade. Isso. E daí eu coloquei em 120 e não deu aquele grave que a gente não tem na voz, mas eu senti mais naturalidade. O que você acha dessa faixa que eu tenho praticado, 120 a 12? A 12 kHz. Eu vou te explicar uma coisa para vocês agora que o Carlos comentou isso, eu rebati ele um pouco lá sobre isso aí.
É o seguinte, a minha voz é diferente da tua, assim como é diferente da tua, assim como é diferente da tua. Por quê? Tem duas características. Nós emitimos frequências diferentes ao falar, tá? Eu emito uma quantidade de frequências, você emite outra e você emite outra. Além disso, nós temos o que a gente chama de oitavas de frequência. O que é isso? Você joga uma frequência padrão, vamos dizer 100 Hz, mas ele próprio cria, ele próprio que eu digo eu mesmo, crio o 200, o 400, para baixo o 50, o 25, eu mesmo crio. Eu crio as oitavas acima, e são múltiplos, exatamente, e as oitavas o quê? Abaixos, que você deu o nome de nuances. Tá? Vamos usar o termo nuance, que é legal, eu acho isso aí interessante. Tá? As nuances. Nuance seria oitava. Isso, as oitavas, ótimo. Agora vamos lá, eu falei que a voz humana vai até 7 kHz, aí eu emiti 5 kHz na minha voz, uma frequência padrão, vamos dizer, 5 kHz. Só que eu criei as oitavas, que é quanto? 10 kHz, 2.500, então eu não cortei em 2.500, mas você disse que faz o crossover em 7. O que você fez? Você cortou a minha de 10 kHz. O que aconteceu? Tá, mas o que aconteceu com a minha voz? Você começou a diferenciar a minha voz. Mas como ninguém escuta 10.000? Ninguém, entre aspas. Tem gente que escuta os 20 kHz. Tá? Tem gente que escuta. É outra diferenciação. Você não pode falar que ninguém escuta, porque eu posso não escutar, você não, mas ele pode escutar. Depende, aí é características. Então, é uma frequência da voz. Não, e outra, depende do teu ouvido humano. Não é cortar, mas atenuar, então. Isso, o interessante não é cortar e colocar um corte brusco, e sim um corte suave. Que é o chamado high shell. Depois a gente vai falar sobre isso aí. A gente vai falar sobre isso aí porque não dá, né? Eu não falei ainda sobre os dB ainda por oitava, os cortes ainda. Nós estamos vamos igual açougueiro, né? Vamos por partes, né? Isso. Então tá claro a frequência, o alto-falante que ele faz, a potência, você entendeu? Eu não entendi justamente essa parte da arandela, que a gente não, esse conceito de ter que ter um coaxial, porque senão ele não consegue falar. Isso, o alto-falante, exatamente, a arandela interessa. Porque tem arandela sem coaxial. Sem coaxial. Eu não utilizo, tá? Sem. Qualidade inferior. A qualidade é inferior. A não ser que ela tenha um alto-falante de ótima qualidade. Full range. Que é difícil. É difícil. Porque o apelo das arandelas normalmente é o custo pela quantidade que é aplicada, então eles usam elementos mais baratos. Isso. E sem contar que a arandela é muito utilizada para sonorização ambiente, mas não de igreja. Correto? São de ambientes como shopping, por exemplo, restaurante, você entendeu? Que onde mais é a música, a voz não entra muito na jogada não. Eu não aconselho a utilizar a arandela nas congregações, tá? Eu não aconselho fazer isso. Eu acho que ela não é interessante, tá? Ela é interessante para outro tipo de ambiente, mas não para as igrejas, tá? A arandela. Se bem que eu já vi várias congregações com arandela. Tem bastante. A matriz de Presidente Prudente, por incrível que pareça, é a arandela. Tá? Por incrível que pareça. Tem arandela? Tem arandela lá. Inclusive, nós estamos fazendo um projeto para tentar mudar isso lá em Presidente Prudente. Então, falado em frequência, ótimo, entenderam, é isso aí. Tá? É o quanto o alto-falante se desloca e a velocidade com que ele se desloca. Perfeito? Então, a frequência propriamente dito determina a velocidade, se é 100 Hz, 200 Hz. E a amplitude, quem determina é a potência que você aplica no alto-falante. Beleza? Daí porque o equalizador, então, vamos entrar no equalizador. O que é o equalizador? Lá você tem frequências fixas. Então, 125 Hz, 500 Hz, 1 kHz, tá? Por quê? Porque você vai atuar dentro de uma região. Isso é um detalhe interessante, tá? Os equalizadores tem de 10 bandas, tem de 15 bandas, tem de 31 bandas, tá? Quanto mais bandas, menor a faixa que ele atua é menor. Isso é mais interessante, tá? Por quê?
senão você vai tentar eliminar ou reforçar uma determinada frequência aqui. Se ele atuar numa faixa muito larga, você além de atuar, por exemplo, em 1 kHz, você acaba atuando em frequências que não está interessando, frequências próximas, né, que não interessa muito. Então, quanto mais estreito é essa banda, que aí eu não sei se eu vou entrar muito nesses detalhes, não, né, que é o fator de mérito do equalizador. O que? Isso, o fator de mérito do equalizador. O que é que ou a banda é muito larga ou ela é muito estreita. Quanto mais estreita, mais interessante. Tá? Para você tirar a microfonia, isso é mais interessante. Então esse é um tipo de equalizador, que agora você já sabe o que é frequência, já sabe o equalizador. E nós temos outro tipo de equalizador que é muito interessante, que é o equalizador paramétrico. O que é isso, o paramétrico? O paramétrico, ele busca a frequência que você quer. Tá? Ele vai atrás da frequência que você quer. Então, por exemplo, eu quero atuar em 500 Hz. Você vai lá e seleciona o 500 Hz. Então ele atua naquela faixa de 500 Hz, correto? Isso é um equalizador que a gente chama de paramétrico. Ele não atua em outras oitavas. Isso, ele não atua em outras frequências muito fora. Isso, dentro daquela faixinha só, dentro daquilo que você está precisando. Por exemplo, você está tendo... O celular tem isso. O celular tem isso? O iPhone já tem, já. Já tem, né? Você consegue pegar o que você quer captar. Correto, exato. É um filtro, né? Na verdade é um filtro isso aí, né? Até eles chamam de filtros no processador Expert, eles chamam de... Filter, né? Que é o filtro, né? Seria faixa 1. Isso, faixa 1. Exatamente. Por exemplo, você está tendo uma microfonia lá em 5 kHz. Você pode ir lá buscar os 5 kHz, isso, e tirar aquilo. Tá? Então, por isso que é interessante quem? O processador. Tá? O processador é interessantíssimo para isso. Tá? Sabendo operar ele corretamente, o processador é uma maravilha, tá? Porque você tem inúmeros recursos nele, né? Não é simplesmente colocar o processador e falar, eu vou resolver o meu problema, né? Saber usar. Né? Saber usar, exatamente. Configurar o processador Exatamente. para a sua necessidade. Isso. É igual o grave, médio e agudo numa misturador de áudio, né? Num outro aparelho qualquer, o grave, médio e agudo. O que é o grave? Ele vai atuar nas amplitudes numa determinada região, que são as frequências baixas, o grave, né? O que é o mid, o médio, né? Chamado também de mid? Ele vai atuar numa determinada região média, das frequências médias, na voz, por exemplo. Normalmente 1 kHz, 2 kHz, tá? Ele atua, ele está centralizado aí. O que é o grave? Normalmente ele está lá centralizado em 100 Hz, cento e poucos Hz, tá? Normalmente. E o agudo? O que é o agudo? Ele vai trabalhar nas frequências o quê? Bem altas. Tá? Então você começou a dar uma microfonia. A primeira coisa que você se preocupa é com quem? Com o agudo. Com o agudo. É a primeira coisa que a gente... Que é onde você tem mais microfonia. Tá? Por que é onde eu tenho mais microfonia? Porque normalmente são os alto-falantes mais sensíveis. São os alto-falantes mais sensíveis. O quê? O que significa isso? Ele produz muito som com pouca potência. Correto? São os alto-falantes mais sensíveis. Tá? Aliás, diga-se passagem, um erro muito comum, vocês não adotam muito isso, tá? Mas é o seguinte, alto-falante... Coisas que a gente não deve fazer. Comprar alto-falante pela potência. Jamais. Tá? Você deve comprar alto-falante pela sensibilidade. Tá? Nunca pela potência. Tá? Mesmo porque você vai pagar num alto-falante muito potente, muito caro, e às vezes não vai produzir o som que você deseja na congregação. Tá? Às vezes é muito potente, é para outras coisas. Tá? Para a voz não há necessidade de tanta potência. Isso, exatamente, você precisa de sensibilidade. O que é sensibilidade? Ele produz muito com o quê? Com pouco. Pouca potência. Exatamente, ele produz muito com pouca potência. É... Isso, então vai pela sensibilidade, coisa que ninguém faz. Todo mundo vai atrás para comprar a caixa de som alto-falante pela potência. Isso é um... 400 watts, 4 mil, 10 mil watts. Isso. Isso não é o correto. Não é o correto isso, tá? Que às vezes você vai
compra muito potente, o alto-falante ele tem baixa sensibilidade, resultado, vai te produzir muito pouco som. Ou seja, você vai ter que comprar um amplificador muito potente, a caixa é muito potente, consequentemente é muito cara. Tem que ter um casamento do... Isso, exatamente. Resultado, você vai gastar muito dinheiro, então o ideal é você comprar um alto-falante com alta sensibilidade e com baixa, o quê? Potência, que às vezes ele te produz mais com menos. Tá? Nem sempre o mais significa mais. Tá? O mais às vezes significa menos para a gente em áudio. Tá? Desculpa, Roberto. Pode perguntar aqui. Ela é descrita... Ela é descrita. Ela está escrito lá como rendimento ou sensibilidade. Rendimento? Vem rendimento ou sensibilidade. Ela vem expressa em... Vem expressa em decibéis. Por exemplo, 93 decibéis, 98 decibéis, a sensibilidade. Para a gente escolher isso. Escolher isso. Quanto maior, melhor. Quanto maior decibel, Maior, melhor é a sensibilidade. Tá? Quanto maior, melhor é o... Tá? Porque alto-falante é um problema muito sério, tá? Alto-falante, eu não sei se vocês sabem, mas normalmente eles têm rendimento muito, muito baixo. Tá? Você joga, por exemplo, eu vou chutar números para facilitar as contas. Você joga 100 watts de potência nele e ele vai te produzir de som somente 3 watts, tá? Um alto-falante muito, mas muito bom, tá? Muito bom. Você joga 100 watts de potência nele e ele vai te produzir 3 watts de potência. 3%. 3%, exatamente. E o alto-falante ainda tem que ser muito bom, hein? Porque normalmente é 1,5%, 2% tá? De rendimento. Ou seja, de 100 watts ele vai te produzir 2 watts de áudio. Tá? A gente não consegue saber disso, não está informado, né? Esse caso é de qualidade, se ele é bom, se ele não é, a gente não sabe. Essa Pode identificar essa qualidade. Então, essa sensibilidade. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, que você usou o termo. Qualidade e sensibilidade são duas coisas diferentes, tá? Qualidade e sensibilidade. A sensibilidade é uma coisa e qualidade está relacionada com outra coisa, né? Às vezes, qualidade é a faixa de frequência que ele responde, né? Quanto maior, obviamente, melhor é o alto-falante, mais qualidade. Sensibilidade é o quanto ele vai produzir de áudio para você. O quanto ele vai produzir. Especificamente para nós, que é só voz. Isso. Qual seria a qualidade, o range mínimo? De um alto-falante de 300, igual a gente comentou, a 700 kHz, estaria excepcional. Mas aí você associa ele com o Twitter, como é o caso da caixinha de vocês aí. Associa com o Twitter. Tá? Mas vai por um Twitter por quê? Porque ela produz as harmônicas, né? Que vai te dar uma qualidade melhor. Certo. Uma qualidade melhor. E a sensibilidade é em relação a... É o quanto ela vai te produzir de som. É o quanto. Seria a potência. Isso, exatamente. A altura do som. Isso, a altura. Exatamente. É a mais altura ou menos altura. Isso. Tá? Não é a questão do amplificador ter 10.000 watts, 1.000 watts. É a questão do falante ter alcançar essa... exatamente. Se você pegar... Se você pegar um... Ele falou amplificador não é tanto... Você quer ver? Vamos traduzir em números aí. Você pega um alto-falante 93 decibéis de sensibilidade, tá? Ele vai te produzir um som. Se você pegar ele com 96 decibéis de sensibilidade, observa só 3 dB de diferença, sabe o que isso significa? Que ele vai te produzir o dobro de volume, de potência. Eu estava vendo um vídeo você viu? Ele vai te produzir o dobro, cara, então, praticamente. Na prática, para nós, o ideal seria um alto-falante de, no mínimo, quantos? Não, aí depende, viu? Depende do fabricante, depende. Aí não tem uma regra para você falar quantos decibéis, né? Procura sempre o de melhor sensibilidade. O de melhor sensibilidade, que seria mais interessante para vocês. O que eu tenho sentido na congregação é que muitas vezes a gente coloca muita potência num ambiente fechado e faz com que o som fique pior até do que a voz natural de uma pessoa falando, de tanta potência dentro de um ambiente fechado, que eu acabo sentindo que vira uma grande caixa acústica. E eu tenho obtido melhores resultados nesse ambiente fechado, que normalmente não é acusticamente tratado, quando os irmãos estão próximos da fonte sonora. Então, na prática, o que eu tenho feito é fazer sugestões de um alto-falante a cada 5 metros
Porque já que eu não posso melhorar a acústica do ambiente, eu coloco o ouvinte perto da fonte. Pelo menos ele escuta o primeiro som antes de ficar poluído, vamos dizer assim, com a reverberação. Isso, você usou o termo reverberação agora, né? Agora vem a potência. Você falou, eu aplico muita potência na caixa de som, né? Quanto mais potência você aplicar na caixa de som, obviamente maior também é a reverberação. Por quê? Porque vai sair lá da caixa, vem aqui, bate nesse chão, por exemplo, e volta. Ou sai daquela caixa de som, bate na parede, volta para você. Quanto maior a potência, maior esse som que vai rebater para você. E o que é pior, você vai ouvir o som da caixa, atrasado alguns segundos, milésimos de segundo, você vai ouvir quem? As reverberações. E isso embola o ouvido da gente, complica bastante. Por isso que o ideal é ter mais quantidade de caixas, falando mais baixo, distribuir melhor. do que você ter 2, 3 ou 4 com muita energia. Exemplo que eu comentei aqui dessa igreja, né? A caixinha, a hora que nós entramos lá, eu vi a caixa de som virada, voltada lá para trás, lá para a porta de entrada. Não é interessante isso. É interessante você colocar essa primeira voltada aqui para o centro, inclusive inclinada, mais próxima aqui, tá? Exatamente. E distribuir talvez mais caixas. Nesse caso a igreja não é tão grande. Isso, exatamente, exatamente. Você está setorizando as caixas, tá? E não virar ela tão lá para a porta, e sim voltada para cá. E fazer com que aquela lá, a segunda que está mais lá atrás, seja voltada para o pessoal aqui. Agora, o que está acontecendo? Quem está sentado lá atrás vai ouvir aquela caixa do fundo primeiro, logo em seguida vai ouvir quem? Essa aqui. Ela está voltada para lá. É uma forma do quê? De reverberar. É um atraso, mas não deixa de ser uma reverberação. Ela estava do jeito que o senhor falou, e estava dando microfonia. A microfonia já é vamos dizer assim, é um outro problema. Porque o som sai do microfone, entra no amplificador, vai para a caixa e ele faz o quê? Dependendo do ambiente, dessa reverberação, ele volta para onde? Lá para o microfone. E principalmente esse microfone, que é Isso, exatamente. Então, por isso que é ideal é outro tipo de microfone. Isso. Agora, o microfone com Phantom Power, ele é bom? É. Só que tem que tomar um cuidado danado com ele. O cuidado tem que ser muito grande com ele. Por quê? Porque ele é muito sensível. Ou seja, o que é isso? Lembra da história da sensibilidade do alto-falante? Ele produz muito com o quê? Com pouca energia. Então, a pouca reverberação que chega lá, o suficiente para produzir muita coisa lá nele. Isso. O vento do ventilador Acaba atuando nele, né? Então, se você usa um microfone de cápsula, o que acontece? Ele é menos sensível. Você precisa de mais energia para entregar para ele. Então, a reverberação vai chegar lá? Vai chegar. Só que chega com o quê? Pouca energia, correto? E aí não consegue o quê? Excitar ele, não consegue levar ele para frente e para trás. Não vai realimentar esse ciclo, exatamente. Tá? Então aqui no caso, vamos dizer, o ideal das caixas seria esse grau de inclinação, só que jogar um pouco jogar para cá. Isso, exatamente. Para atender quem? Essa primeira parte aqui da igreja. E a segunda caixa atender o quê? A segunda parte. Até jogar mais assim, só que mais para baixo também. E jogar mais para baixo também. Para quê? Porque se você deixar em linha reta, é um problema sério. Sim. Ele vai sair de lá, vai vir bater nessa parede, volta para lá, bate naquela parede, volta para... Olha a reverberação que fica criando. Tem que estar em 45 graus aproximadamente. Isso, você inclina ele para esse centro aqui. Tá? Dá um jeito de inclinar para quem está sentado aqui. Sem cruzar uma com a outra. Na verdade, cruzar vai acabar cruzando, né? Ele quer dizer cruzar totalmente, jogar uma para a esquerda e outra para a cima. Não, aí não. Isso, não fazer isso. As duas aqui no centro. Isso. Agora, uma coisa bastante interessante. Então, a simetria da caixa ajuda para que o ambiente não fique caótico o som. Isso. Todos irem na mesma direção para contribuir com a próxima caixa e não anular frequência. Exatamente, Porque dependendo da forma como está aqui também, você usou o termo correto, o que pode acontecer?
você de repente pode estar anulando o som daquela caixa. Ou aquela caixa anulando o som de quem? Dessa aqui, ó. Devido à reverberação, um interferindo na outra. Você entendeu? Você pode ter um acréscimo, Uma soma, né? uma soma, ou pode ter o quê? Um decréscimo, uma subtração, exatamente. Você pode ter um acréscimo, assim como você pode ter um quê? Um decréscimo. Entendeu? É setorizar mesmo. É, setorizar, Tudo isso. Falando exclusivamente no direcionamento das caixas. Isso, aí é direcionamento de caixa. Exato, não tem nada a ver com potência. Não tem nada a ver com nada, potência, só é exatamente, fisicamente direcionamento. melhor distribuição. Exatamente. Direcionamento das caixas. Distribuição física das caixas. Isso. O direcionamento do som que Exato, vai sair delas. exato. Nisso a gente já pode corrigir muitos problemas. Bastante problema. É. Reverberação principalmente. Também uma coisa interessante, ao invés de você utilizar as caixas nas laterais, às vezes usar em cima, só que no caso aqui é muito alto e a igreja é muito pequena, já não é interessante. Seria as nossas arandelas. Desculpa, eu não Normalmente, entendi. A gente tem muita igreja assim com arandelas. É Só uma que em vez de coisa que colocar eu não... arandela, colocaria as caixas. Isso, Mas aí a exatamente. caixa fica muito alta. Não, é muito alta, Então, é esse muito que é o alta. problema. O que acontece? Devido ao ângulo, né, de dispersão do áudio, acaba uma arandela, como ela é muito alta, acaba uma arandela interferindo o quê? Na outra. E nas Você caixas vai entendeu? acontecer a mesma coisa, se a gente colocar Mesma no pé. coisa, Porque é. Essa daqui, basicamente, é uma igreja baixa perto das outras. É, mas tem muita igreja que é baixa, tá? Eu já fui em várias que é menor que isso e elas são mais largas e mais profundas. Aí a gente usa em cima. Não, a maioria é São nessa salinhas. altura aqui. É quatro, daqui cinco. para mais. É É daqui para mais. Mas eu já utilizei muita caixa em cima, tá? E na congregação. Usei muita caixa acústica em cima. Voltada para cá é muito interessante Com também. inclinação, né? Hã? Com inclinação. Eu usei duas caixas até da RUG, primeira, dessa forma. Ela está em cima, ela está inclinada. E inclinada, isso. Era a arandela, entendeu? Que estava com um efeito muito ruim. A reverberação era terrível. Não sei qual foi o fator que se criou com uma caixa inclinada. A reverberação diminuiu bastante. Está lá, o ambiente é o mesmo, mas teve um efeito que eu não esperava que isso desse, porque eu coloquei a caixa em cima, inclinada. Tá. Mas aí, desculpa, acho que eu não entendi. Melhorou ou piorou? Melhorou. Parou um pouco a reverberação. Esteve lá e ele comprovou isso. É isso. É interessante, porque você joga ela lá de cima para baixo e ela não atinge muito os microfones aqui. O Entendeu? microfone está nas costas dela, né? Exatamente. O interessante é isso, né? Sempre as caixas acústicas, Direcionada pro centro. isso, direcionadas, pelo menos no alinhamento das caixas, aqui, né? Ó, das caixas, colocar as caixas daqui para lá, ó. Tá? Esse é interessante. Roberto, aproveitando esse gancho, em mercado tem, então, no mercado eles têm as caixas no teto, né? Mercado, então, é outra situação. Aí você tem que jogar de cima para baixo. Então o ambiente é maior. O ambiente é muito grande, você entendeu? Então, você vai jogar a caixa, um mercado às vezes tem uma largura imensa. Você vai jogar a caixa numa parede, na outra, não tem, fica inviável isso aí. Aí você joga de cima para baixo, aí é mais interessante. Só para então você entender essa... Aí é mais interessante. Preferência no ambiente. Supermercados, por exemplo, quando a gente faz sonorização de supermercados, é só arandela, tá? Dificilmente se usa caixa acústica, é mais arandelas, tá? Mas na congregação eu não aconselho, não. E o problema das arandelas é não terem uma concha, não serem fechadas atrás. Eu sempre tive a sensação que eu estou alimentando metade do som para o telhado e a outra metade para o Isso. Na verdade, emite som para os dois lados. o que acontece é acústica, é um problema acústico, né? Você não tem a caixa atrás, ela não produz para você as frequências muito baixas. O que tem usado na congregação muitas vezes é colocar um isopor colado, lacrando praticamente a arandela atrás. Isso ajudou até, tem um irmão em Belo Horizonte que postou essa semana, para evitar cupins comerem o cone. Ele Entendi. lacrar a arandela porque tem insetos que comem até o cone de papelão, eu nem sabia disso. É o seguinte, a arandela ela tem vamos dizer assim, dois inconvenientes. O primeiro é o fato de ser arandela em cima, que eu não aconselho, devido à acústica, inclusive, dela, que não tem, é a acústica que você não tem, tá? E o segundo é o cone. Primeiro, para colocar em cima, você tem que usar um cone de polipropileno,
tá? É um derivado do plástico, ele é plástico. Ótimo, ótimo para música ao vivo. Por exemplo, que a gente acabou de falar aqui, supermercado e tal. Para voz, ele não é legal. É o tipo de ele não é legal. Material que é o feito, material com que é feito. Se ele pegar umidade, o cone com o tempo vai danificando, né? Então não é interessante. Ele tem que ser de polipropileno. Só que o polipropileno, para a voz, ele não é bom. Para a música, ele é ótimo. Tá? Como no supermercado, de vez em quando você dá um recado. Então a arandela não seria apropriado para voz. Não indico, não indico, não é. No caso da central, por exemplo, que nós já temos, o que eu não me lembro quem foi que sugeriu, não me lembro quem foi que sugeriu. Tem um irmão aí que trabalha com sorvete, ele tem sorveteria, e tem aqueles potes de sorvete vazio. Tá. Nós pegamos os potes de sorvete e colocou em cima da arandela. Está lá para eu colocar. Faço em cima. Ou não? Eu acho besteira você fazer isso, sinceramente, eu acho besteira. Primeiro que você está usando um material que não é adequado para fazer acústica. É isso que eu estou dizendo. Fino, plástico, não vai resolver muita coisa, não. E ainda pode vibrar, exatamente. Como que você vai fixar isso lá em cima? Não, eu não defini isso ainda. Então, é um problema sério, que você tem que prender, porque senão ela vai vibrar. Sim, mas se eu parafusar ele, porque o teto é de PVC também. Se eu parafusar ele no PVC... Não vamos falar em gambiarra, vai. Você está falando em gambiarra. Não, estou perguntando para ver se isso vai Obrigado. No caso da arandela, exatamente. Se é recomendável ou não? Não, eu não recomendaria. Não recomendaria fazer isso. Não. O recomendável é não utilizar. Não utilizar a arandela. Igreja não. Igreja não, Que nem falou, a qualidade não é para voz, em primeiro lugar, então já não é boa a qualidade. Isso. A questão do grave também que eu observei, falou que já não é... Ela não vai... Por isso é um som de lata. Isso, sabe o que é? Não dá o peso da voz. Isso, não dá o peso da voz. O que aconteceu, por exemplo, no nosso ensaio regional lá, que lotou a igreja, ficou gente de pé, lotou. E aí o que aconteceu? Eu subi na galeria para ver como é que estava o som. Quando você estava bem embaixo da arandela, o som perfeito, beleza, audível. Você saía assim um pouquinho afastado, que você não estava, o som já não ficava ininteligível. Você são não de meio, 1 metro, assim? Não, mais um pouco aí, uns 2 metros mais ou menos. Alterava fora, você já não conseguia. Depende da distância que colocaram também entre uma arandela e outra, né? Depende também. Então, mas só citando como um exemplo, o que aconteceu? Você ouvia bem exatamente embaixo da arandela. Quando você saía uns 2 metros... É que eu não estou... Na galeria. Então, na verdade, nós usamos muito, com igrejas grandes que tem galeria, a intenção é sempre usar essas arandelas por causa da altura. Da proximidade. Mas então, com essa experiência que ele está dizendo, nem nas galerias não é aconselhável, melhor colocar caixinhas mesmo laterais, não é isso? Laterais. Se for muito alta, caixinhas nas laterais. É mais baixo do que isso daqui. É mais baixo? Isso que ele está dizendo, a arandela não é o Não, a arandela não indico, seria não. melhor a caixa de som ainda, mesmo na caixa de som por tudo. O que popularmente a gente chama do peso do som. O que é o peso do som? É responder frequências mais baixas. Isso a arandela não faz. Tá? E na voz, às vezes, é interessante você ter aquele peso, sabe, na voz. Tem gente que sente falta. Eu chamo de som enlatado. Isso. Por quê? Porque tem muito médium. Da pamonha. Exatamente. Você tem aquela voz, aquela sensação nas arandelas. Por que a voz da pamonha? É porque lá é um drive. O que é o drive? Responde só frequências o quê? Médias. E médias altas ainda. Então, você sente aquele som enlatado. Entendeu? É isso aí. Não é a mesma coisa que nas caixas de som. Não usar e tentar evitar isso. Um outro problema aqui, já falando de arandelas, eles acabam fazendo, no caso da central, acho que está assim, que eles fizeram um combo aí, tipo, partes da igreja está com caixas, lá a parte de trás está com arandela. Como que vai dar esse efeito? Caixa falando de uma forma, arandela falando de outra. Mas a arandela está debaixo do mezanino ou não? Sim, debaixo, né? Está debaixo do mezanino? Sim. Não, lá está no teto.
Sim, mas tem, em cima? tem no teto também, tem embaixo Não, também. não. Tem no lugares que central tem os não. dois. Na central só tem no Sim, teto, tá. não tem no embaixo. tá. Embaixo não há necessidade. Tá? Só que lá em cima tem arandelas e tem alguns alto-falantes também. Misturado, né? Você entendeu? É misturado. Mas tudo lá no teto. Aí é uma miscelânea realmente, hein? Aí fica um bumbum. Tentar evitar isso. Porque às vezes a caixa joga um áudio daqui, lá a arandela está jogando outro áudio, e às vezes você pensa que está melhorando e está cancelando o som uma da outra. Pode acontecer. Assim como pode estar, ao invés de cancelar, de aumentar. E aí. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá vendo o que eu te falei? É por isso que quem instala e quem opera tem que Tem um conhecimento ter básico. um conhecimento básico. Tem que ter um conhecimento básico. Porque não tem jeito, por mais que você tenta falar, né? Esquematizar, falando, faz isso. Não tem uma receita de bolo. Mas Não tem. Uma receita de bolo não tem. Para isso, não. Eu Não existe. diria que não existe isso. Dá uma Não é receita de bolo. aconselhável fazer essa mescla de caixas e arandelas. Se colocar caixa, só caixa. Com a sua caixa. Só Quanto caixa. mais uniforme possível, mesma potência. E colocar só caixa e só caixa e só caixa. Arandela, nunca. Tá? Nunca. Então, mas normalmente todas as mesmas potências. Isso, as caixas os mesmos tipos de equivalentes, caixas, né? Botar uma de uma potência, outra de outra. Não, às vezes, com relação à potência, às vezes, por exemplo, debaixo de um mezanino, você até pode trabalhar com potências menores. Nas caixas, você entendeu? Pode trabalhar. Não tem receita. Pode trabalhar. Não tem receita. Por exemplo, a matriz de Maringá tem 2 caixas acústicas nossas lá, grandes, só na frente. Nós temos também aqui. Só tem 2. Rapaz, se você ouvir o som lá de Maringá, é coisa espetacular, cara. Coisa espetacular. E é só 2 caixas de som. Aquela igreja lá de Curitiba. Não, de Curitiba eu não conheço. De portal lá. Portão. Portão, né? Lá também tem uma acústica da igreja. O som sai muito bom. Quer fazer? Vamos fazer. Não, faz, desvirtuando. Eu acho que eu acho que não, ainda falta falar sobre os DB para o 8º, dos crossover. Tá, então finaliza essa parte aí. Finaliza? Finaliza. Isso é mais complicado um pouco, hein? Não, aí você que Vamos sabe ver aqui. se faz uma pausa. Não por causa de pausa. Eu estou dizendo que o assunto é um pouquinho mais complicado. Tomar uma água, um cafezinho. Não, então vamos tomar uma água. Vamos tomar um café. Mas vocês querem fazer pausa e já conversar outra vez? Pelo amor de Deus. Não é que demora, é mais complicado um pouco. Vamos falar sobre crossover agora. Tem 2 tipos de crossover, tá? O crossover passivo, que é aquele que a gente coloca dentro da caixa acústica, é dentro da caixa de som. Ele vai fazer a divisão para você das frequências que vão para cada alto-falante. Perfeito? Então, lembra que a gente comentou que tem alto-falante que responde melhor às baixas frequências, tem alto-falante que responde melhor às altas frequências. Então, a função do crossover é fazer isso, é dividir essa faixa de frequência e jogar ela para os seus respectivos alto-falantes. Esse é o crossover passivo. Tanto passivo quanto ativo. Mas dentro da própria caixa, é automático. Isso, o passivo você coloca ali dentro da caixa de som. Tá? É passivo, por isso que ele chama passivo. Ele não precisa ser ligado à rede elétrica, nada. É dentro da caixa de som. E ele vai fazer isso para você, essa divisão. Então, mas isso já é automático da caixa de som. Automático da caixa de som. O fabricante coloca lá dentro. Já vem pronto. Isso, exato. Tá? Já vem pronta a caixa de som. E o ativo, o que é o ativo? É aquele que eu vou ligar lá ao misturador de áudio. Que no caso, tem o quê? No processador de áudio. Existe ele, tem lá o crossover ativo. A mesa digital também tem, né? Também, isso. Na verdade tem. Na verdade o crossover tem até nas mesas analógicas, tem algumas que tem. Tá? Tem aquelas que tem filtros passivos, que é um crossover, para eliminar o puff da voz, aquele puff que sai no alto-falante. No meu equipamento, depois eu vou te mostrar, tem isso. Tá? Isso seria aquele botão chamado low cut? Isso, low cut. O que significa isso? Cortar as baixas, exatamente. Normalmente ele corta de 100 Hz para baixo, ele não deixa passar as frequências de 100 Hz para baixo, que é a que dá o puff quando a pessoa está falando. No teu aparelho está escrito filtro? Filter, está escrito filtro. Não, estava escrito filtro.
Não, é filtro. Filtro. Aquilo ali é para tirar o puff? É para tirar o puff. Sabia. Lá é para tirar o puff. Depois eu vou mostrar ele no equipamento lá. Tá? É para tirar esse puff, tá? Que sai nas caixas de som. Mas voltando agora, o crossover, ele tem uma característica que é mais complicada, eu não vou tentar entrar muito a fundo nele não. Tá? Decibel, o que é decibel? É uma escala. Tá? Vamos dizer assim, uma escala de amplitude, muito alta ou muito baixa, tá? É uma escala, decibel. Não vou entrar em detalhes porque é bem complicado realmente começar a falar sobre o decibel e a escala dele. Tá? Então, no crossover lá você tem 6 decibéis por oitava. O que significa isso? 6 decibéis por oitava. Exemplo, vamos pegar uma frequência de 100 Hz. Tá? E aí eu pego uma oitava acima. Vocês já viram. O que é uma oitava acima? É um múltiplo de 100. É um múltiplo de 2. Ou seja, de 100 Hz, a oitava acima, 200 Hz. Tá? Ele cortou 6 decibéis, ou seja, ele reduziu o sinal em 6 decibéis. Tá? A cada oitava. A cada oitava ele reduz o sinal em 6 decibéis. Ou seja, então está caindo. Tá? Pode ser para baixo. Exemplo, 100 Hz. Qual que é a oitava abaixo? 50 Hz. 50, que é uma oitava abaixo, que é metade. Ou dobro ou metade. Tá? Então ele vai cair 6 decibéis. Então o que ele vai fazer? Ele chega em 100 Hz, ele começa a atenuar. E cai 6 decibéis a cada oitava. Então em 50 ele caiu 6 decibéis. Se você pegar lá em 25 Hz, ele caiu mais 6. Você entendeu? Decibéis. Isso é uma atenuação fraca, vamos dizer assim. Tá? 6 decibéis, leve, exatamente. 6 decibéis por oitava é uma atenuação leve, tá? Mas existe isso lá no processador. Tem também 12 decibéis. O que significa isso? Significa que em uma oitava ele vai cair agora, ao invés de 6, ele vai cair 12 decibéis. Ou seja, ele, teoricamente, na escala decibel, ele está caindo o dobro, mas na verdade não é isso, cai muito mais, tá? Mas 12 decibéis, agora a atenuação já é mais acentuada. Tá? Ele reduz mais, ele deixa passar menos as frequências altas. Só uma pergunta, por exemplo, no caso do alto-falante, você falou, você pega um lá de 90 decibéis, né? Correto. Você pega um de 93, é o dobro. É o dobro, isso. Então. Aí no caso da redução, é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa, Você perde metade da energia. Então tem que tomar cuidado que o decibel é uma escala logarítmica que inventaram, que criaram esse decibel. Então ela não é nessa proporção que, igual eu falei, né, cai 3 decibéis. Depende da distância que você está. Depende, Porque o decibel é uma escala logarítmica, tá? É uma curva logarítmica. Quem estuda até sabe. Quem tem. Acho que é acho que eu já nem lembro mais. Mas vocês aí, né, que são jovens, vocês já passaram por essa fase de ver logarítmico. Tá? E Roberto, eu já vi muito termo também nessa curva do corte, tanto das altas quanto das baixas. Uma se chamada Butterworth e a outra se chamada Linked-Riley. Butterworth. E qual que é a diferença esse tipo? Você vê menos 12, menos 6, mas é o seguinte. É o seguinte, cada uma tem uma característica diferente. Cada um, as mais usadas é Butterworth e o Linked-Riley, que é as duas mais utilizadas. As outras, eu vejo muito pouca gente utilizando elas. Tá? Na verdade, tem 4. As duas mais usadas é essas duas que eu citei. Tá? Cada uma tem uma característica na frequência de corte, principalmente, diferente uma da outra. Cada um acha o que é melhor. Tá? Então, a gosto do freguês. Tá? Na prática, eu já usei as duas, mas eu nunca senti a percepção de uma diferença. Eu particularmente utilizo mais a Linked-Riley. Sempre quando eu vou no processador eu uso mais essa. Tá? Linked-Riley. Que ela ali na frequência de corte é que tem um diferencial ali delas. Tudo bem, você está falando inglês para mim, mas você pode... Não, é o que eu falei, o assunto agora já não é tão fácil de se falar, tá? Mas vamos lá, 6 dB por oitava, tem uma atenuação leve.
12 dB por oitava, já cai mais abruptamente, tá? 18 dB por oitava, nossa, aí cai mesmo. E o 24 dB por oitava, aí então é um corte quase que... Tem até 48. abrupto. Vai embora, tá? Vai embora. O problema é que quanto maior o corte, você vai tirando... Você tem problemas de fase entre os alto-falantes. O que é isso, problema de fase? É o seguinte, os alto-falantes, o interessante é que eles se desloquem assim, juntos, vamos dizer, tá? Se você começa a ter problema de fase, o que é isso? Um alto-falante começa a ir para frente, o outro, ao invés de vir para frente, começa a ir para trás. Pronto, começa a cancelar o som um do outro. Dentro de uma caixa não, dentro de uma caixa só. Dentro de uma caixa. De uma única caixa. Certo. Estamos falando de uma caixa. Estamos falando de alto-falantes diferentes. Se você começar de forma agressiva, ele começa a ter problemas de fase, que aí você tem que saber ajustar isso aonde? No processador. Eu faço, no processador, eu faço o corte máximo de 12 dB. É o mais utilizado. É o mais utilizado, tá? 12 dB por oitava é o mais utilizado. 6 dB é muito leve, não é muito usado não. 12 dB por oitava é o mais... vamos dizer assim, a receita mais utilizada, tá? 12 dB por oitava, tá certo? Então esse dB por oitava é a atenuação. Isso. Agora o que acontece? Quando eu tenho uma frequência principal, 100 Hz, e eu corto para baixo, desculpe, vamos inverter. Eu corto para cima, deixo passar só as de baixo, tá? Então eu tenho um filtro do tipo low pass. O que é isso, low? Low, pessoal, é um termo em inglês, significa baixas. Pass, passar. Então passa as baixas frequências, ele deixa passar as baixas. E ele vai fazer o que, o low pass? Corta todas as altas frequências. Passa só baixo. Só deixa passar as baixas, as frequências mais baixas. As altas ele elimina, correto? O que é um filtro high pass? Por exemplo, eu estou em 100 Hz. Eu quero agora cortar as de baixo. Aí é um filtro high pass. Por quê? Porque ele vai deixar passar de 100 para cima e ele vai cortar as de 100 para baixo. Tá certo? Ele corta todas as de 100 para baixo. Exemplo, quem que foi? O irmão falou que corta lá de 120 Hz, é isso? Isso, 120 Hz. Isso. O que você faz? Você está em 120 Hz para cima, você está deixando passar. De 120 para baixo, você está o quê? Eliminando. Você disse que faz um corte em quanto você comentou comigo? Faço 160, padrão. 160? Isso, então ele está deixando de 160 para cima, deixando passar. 12 dB. Isso, e de 160 para baixo ele está o quê? Eliminando essas frequências. Atenuando. Isso, atenuando, exato. Não é um corte brusco, é 12 dB por oitava. Na verdade ele começa em 400 e vai Isso. em 1 dB e vai atenuando. Isso. Então ele não é um corte que começa exatamente em 160, isso. No 300. Agora, por que você deve fazer isso? Porque a voz humana normalmente, aí dessa frequência para baixo é difícil. Alguém falar nessas frequências tão baixas, tá? A famosa ressonância que tem dos graves, ventilador, aquele barulho. Exatamente. A gente incomoda, aí eu estou tirando desse corte. Exato, é isso aí, cara. Tá? Então, beleza? Então, high pass é aquele que deixa passar as altas. High é um termo em inglês que significa altas, tá? Então ele deixa passar as altas. Low pass deixa passar quem? As baixas. Roberto, e tem dentro do crossover, a gente pode chamar tudo isso. Isso lá isso está lá dentro do processador, que é o crossover. Isso, que é o crossover. Tem esses termos lá, está escrito lá, tá? No processador. Low pass, high pass, tá? E tem uma outra que chama-se band pass. O que é band pass? É uma banda. Ele deixa passar uma banda. Então, por exemplo, você corta de 100 a 5 kHz. Ou seja, de 100 Hz a 5.000 Hz. Então, ele deixa passar essa banda de 100 Hz até 5 kHz. Ele corta as acima de 5 kHz, ele não deixa passar, e não deixa passar quem? As de 100 para baixo. Então, ele passa somente uma banda, aí é band pass. Isso lá no processador tem isso lá, tá? Band pass. Então, é band pass, high pass e low pass. Tá claro? Você tem isso lá. E o dB por oitavo, que é o quanto ele vai cortar. Se ele vai cortar muito, muito, ou vai cortar suavemente, pouco. Roberto, é interessante que essa faixa da voz que tu falou entre
307K. E 7K, 8K, Quando mas... a gente faz esse corte, né, o band pass que tu chamou, eu chamo isso de uma plataforma. Fica uma plataforma Isso. em flat, que a gente costuma dizer. Você não dá nem ganho e nem atenua, né? E eu tenho observado na prática que só fazendo isso, sem fazer nenhum outro tipo de equalização, já está cortando o excesso de agudo que você e o disse excesso que dá de mais grave. a microfonia que é provocado com muita sensibilidade de agudo. Nesse corte, essa banda aí que eu começo em 8K ou 6K, quando eu faço em 12 dB, ele começa a trabalhar lá em 4, 5K e já começa a atenuar. E nessa atenuação, para mim já é uma pré-equalização. Então, com essa pré-equalização, eu corto basicamente 80% das microfonias, sem fazer nenhuma equalização, Só que sem usar filtros. o único cuidado que você tem que tomar, que eu comentei com você anteriormente, é que é o seguinte: se você cortar muito em 6 kHz e 300 Hz, deixar essa banda de 300 a 800, você começa a eliminar as harmônicas da voz também. 300 a 8K, você começa a eliminar um pouco as harmônicas abaixo e as harmônicas também acima. Assim, isso interfere um pouco na qualidade da voz. Só que isso daí, na prática, quando eu não tenho instrumentos para equalização, digamos que eu não tenho um software, alguma coisa, eu não tenho conhecimento nenhum de equalização, por exemplo. Quando eu faço isso, apesar de prejudicar um pouco, né, que tu falou, aquelas oitavas, eu elimino essa microfonia. Então, em todos os casos. só que, Carlos, tem um detalhe. Quando você elimina, vamos falar de 300 para baixo, tá? Você coloca o corte lá 12 dB por oitava em 300 Hz para baixo, você também reduz um pouco o peso da voz. O que é isso, o peso da voz? É as frequências o quê? Baixas. Aí você elimina muito elas. Verdade, e aí a voz começa a ficar mais fraca, vamos dizer assim, sim, né? Só que na verdade não é uma eliminação total, um corte, é uma atenuação. Mais uma atenuação. Só que uma 3 dB por oitavo, 3 dB, e você está cortando 12 por oitava. 3 já é o dobro, imagine 12. Eu ia cortar em 6 Então, dB. o padrão do low cut é 12 por oitava. Quando você liga o low cut, ele já vem pré-definido 12 por oitava. Normalmente é 12 dB por oitava. Eu não sei, você tem que pegar o manual do misturador e ver. Bem acentuado. 12 dB, bem acentuado. A gente pensa que não, mas é muita coisa. Se eu colocar em 300, em 150 eu já não tenho mais Já nada. não, quase não tem mais nada. Não tem mais nada. Caiu 12 dB, imagina. 12 dB, quase não tem mais nada. Por isso que eu coloco em 160. 120, Isso também. Você perde menos. Você vai perder muito lá em 60, né? Que já realmente... já não interessa. Já não interessa mais na voz. Isso vai depender de ambiente para ambiente também. Depende da ressonância, Bom, mas da acústica. o importante é o conceito, a gente entender conceito. esse conceito. O conceito de você entender o que é isso, tá? Então, um filtro high pass, filtro low pass, porque isso está escrito lá no processador, você precisa entender o que é isso. E o band pass. Então, band pass passa uma banda. Band pass é o que passa. Passa uma banda. High pass passa altas frequências. O que é low pass? Passa somente o que? Baixas, ele não deixa passar as altas. Entendeu esse conceito? Não confundir com o que vem normalmente nas mesas, o low cut. Aí é o contrário. O low cut é um filtro low pass. Low pass, que ele corta de uma determinada frequência baixa para baixa. Que normalmente 100 Hz por aí para baixo. Aí ele corta. No processador vem o low pass, não vem low cut. No processador Exato. você fala só Então, low mas pass. é o contrário. É o contrário do low cut. O low cut é o contrário do low pass. Exatamente. Não, Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Low cut e low pass é a mesma coisa. Low pass não é o que deixa passar o Não. baixo? Desculpe, agora eu que me confundi. Low pass ele deixa passar as baixas. O low cut, isso, ele corta as baixas. Isso, perfeito. Eu que misturei, é o contrário, isso. Ele na verdade é um filtro high pass. Que ele passa de 100 para cima. Isso. Normalmente vem lá o low cut. Low cut, isso. Porque o low cut é cortar as baixas, né? Isso. O low cut é igual ao high pass. É igual high pass. Isso. Eu que confundi e troquei. Isso, troquei os números aí. Exatamente. Então, low cut é cortar baixas.
que é o mesmo que o high pass, que ele corta as baixas e deixa passar quem? As É outra altas. nomenclatura. É outra nomenclatura. Exatamente, só o termo, isso. Mas o high pass e low cut é a mesma coisa. Tá? Tá claro isso aí? Pessoal, isso é o que tem de teoria para ser dito sobre áudio, tá? Se tem mais alguma coisa, eu gostaria que vocês me lembrassem, porque eu não lembro de mais nada. Mas sabendo isso, cara, esse fundamento, acabou, você já sabe operar o processador. Não tem nada de diferente lá que não seja isso. Fazer uma observação. Tá. Como nós aqui não temos canto, né, é diferente também a utilização do som, né? Para efeito de canto e para efeito de, como se fosse uma palestra, né? Certo. Então utiliza o mesmo recurso de som, é diferente, né? Quando você tem instrumentos musicais, Até mesmo para canto, por exemplo. para canto, o coral, por exemplo, não, na verdade é quase a mesma coisa, porque coral, querendo ou não, é voz. É voz. Canto é voz. É voz, você entendeu? Não tem muita diferença. Outra coisa que vocês devem orientar. Todo mundo que vai fazer uso de um microfone, procurar chegar o mais próximo possível do microfone. É o mais próximo possível. Vocês têm que orientar. Não tem jeito. Tem gente que tem medo de microfone. Ele quer ficar o mais longe Possível do E microfone. tem outros que adoram engolir o microfone. Então, isso aí de indivíduo para indivíduo. Infelizmente, não dá para ficar orientando. O ideal é a pessoa se aproximar o mais possível do A gente microfone. costuma dizer que um palmo é o ideal. Um palmo do microfone. Não tão colado para não dar o puff que tu falou, né? O filtro. Só que o puff depende também do microfone, viu? Isso, esse microfone Você pega um microfone, como a gente comentou, né, de bobina, você pode encostar a boca nele aqui, engolir ele e falar que acabou, cara, você não tem problema. Mas o recurso desse Qual é o diferencial? O diferencial é que o gooseneck, o de eletreto, ele é pequeno. Ele é pequeno. Ele é bonito, vamos dizer assim. Mas o gooseneck, a gente aqui nós costumamos colocar um distanciadorzinho assim para Para a pessoa não chegar. vai dar uns 3, 4 centímetros. Tá. Aí, A própria espuma já serve para isso, né? mas não Ajuda. elimina. Não elimina. Não elimina. Mas tem um lugar aí que eu falei pro irmão que eu ia botar um elastiquinho nele para puxar ele para perto. Mas o microfone de bobina, tá? Eu aconselho ele. bobina é o dinâmico. É o dinâmico. Eu aconselho É o ele. ideal para as igrejas. Né? É o ideal. A outra ali é mais para palestra, na verdade, né? Para conferência. Até em conferência, uma palestra, Prefere eu prefiro o dinâmico. Tá? Eu prefiro o Então dá dinâmico. menos problema, vamos falar assim. É o que dá menos problema. É o que dá menos problema. Esse é o que dá mais problema. Tá? O tipo gooseneck, que a gente chama gooseneck, né? Que é o Phantom Power, né? Com alimentação Phantom Power. Tá? Esse é o mais problemático. Até pelo fato de 90% dos pregadores não saber falar no microfone. Eles Sim, não sabem falar. sim. Se você fala numa voz normal, é uma coisa. Agora, se você vem lá e dá um grito no microfone, ele vai se comportar completamente diferente. E vai falar para os irmãos do ministério que não é para fazer isso. Entendeu? Eles não aceitam, mas é fato. Aí eles ficam assim, ó, não está pegando a minha voz. Aí os irmãos lá do som lá confundem 90 com volume, vai lá e dá ganho, dá microfonia, fica muito mais sensível, dá muito mais puff. Foi errado? É isso. Então, na medida do possível, usa microfone dinâmico. Dinâmico, Acabou. A não ser que seja uma exigência, né, do pregador, né? Que tem exigências também, Mas aí ele não reclame da qualidade do som, de que não está pegando. Agora eu diria o seguinte, agora eu vou brigar com os pregadores. O pregador, nesse caso, ele não tem autoridade para isso. Ele não tem autoridade para isso. Vai me desculpar, mas você tem que respeitar uma classe hierárquica. O pregador não tem autoridade para isso. Quem tem autoridade para isso é quem está operando o áudio, tá? O som. Nesse caso, o pregador é o Não, último que fala. é o último que fala. É o último que fala. A não ser que ele entenda muito porque de também som. não é só o Tá? pregador, tem as pessoas que vão utilizar Sim.
né? Você Não tem. é só ele. Você tem a testemunhança, né? Testemunhar. Você tem a testemunhança, acabou. Eles vão A utilizar também. recomendação é dinâmico. Fim. Dinâmico, acabou, não Com tem. recurso que tem ganho. Não tem. Ó, o irmão depois pode citar lá o modelo lá, não vou citar que eu não quero fazer propaganda. Certo. Mas aí você cita depois no grupo lá o modelo que você utiliza, que aquilo lá é muito bom. Tá? Então, é isso, cara. Fez a coisa correta desde o início, não tem como dar errado. Tá? Deus ajuda sim, mas tem que dar uma contribuição para ele também, né? Começa então pela escolha da caixa, do tipo de alto-falante que vai dar sensibilidade. Isso, mas exato. isso Microfone, isso, né? amplificador, caixa de som. Vai escolhendo já. Microfone. Pensou em fazer a igreja? Pensa no som primeiro. É a infraestrutura. Pensa no som primeiro, tá? Que normalmente deixa-se isso para depois. Pode ser. Não faça isso. Primeiro pensa no som, porque é o mais importante para vocês. É o mais importante. Tá? Você ouvir muito bem a voz do pregador, a voz de uma testemunhança, não tem coisa mais linda do que isso. A gente vem na igreja para isso. Vem na igreja para isso, lógico. Você vem para ouvir a voz do pregador, as testemunhas, coisa maravilhosa. Os milagres, né? Lógico, você tem que ouvir tudo isso. E muito bem, tem que ouvir muito bem. Claro, nítido. Né? Perfeito. É isso aí. Agora eu vou mostrar o equipamento. Vamos lá. Agora vamos no... Agora eu tenho que fazer meu merchandise, né? Esse aparelho aqui, nós desenvolvemos eles especificamente para a congregação. Tá? Inclusive, ele é identificado aqui, congregação. Ele tem a cor cinza, que também é o padrão da congregação. Tá? Esse modelo tem exatamente 5 canais de entrada, que são 5 canais para microfones. Tá? No caso aqui, ele vem identificado para que serve cada canal. Então, oração, testemunha. Ele tem aqui microfone sem fio. Tá? Ele tem um filtro, que é o low cut, que normalmente se tem nas mesas de som. Para que serve isso? Cortar aquelas frequências baixas, tá? Só deixar passar quem? As altas. E ele pode ser ajustado de 100 Hz até 300 Hz. Tá? Ele pode, então, ser virado aqui de 100 a 300 Hz. Então, a pessoa pode fazer esse ajuste, pode aumentar ou reduzir. Isso, para eliminar aquele puff da voz, tá? Quando tem. Tem os controles de grave, médio e agudo e o volume do master, o master A e o master B. Então ele tem esse modelo específico, são 2 canais de 100 watts RMS cada canal, e tem exatamente ele com 2 canais de 200 watts RMS em cada canal, são 400 watts RMS em cada canal. Além disso, para igrejas um pouco maiores, onde tem o tanque batismal, nós temos ele com 8 canais. Aí são 8 entradas para microfone, inclusive entrando o tanque batismal, tá? Os 2 canais também, e também pode ser feito com 200 watts RMS ou 400 watts RMS, tem essas 2 opções. Por que nós desenvolvemos isso? Porque a gente percebia que na mesa de som, que popularmente a gente chama de mesa de som, a dificuldade é muito grande, você tem muitos recursos. É interessante? Lógico que é, mas não é uma coisa fácil de operar. Então a gente colocou isso aqui, somente os volumes nos canais, tá? Controle de grave, médio e agudo e os volumes do master A e B, e acabou, encerrou por aí. Tá? Não tem tanta dificuldade a pessoa operar, tá? O equipamento. Agora, nós temos a parte de trás, que vem um dado bastante interessante nele, tá? Que eu vou virar para vocês. Vamos lá. O que é que ele tem atrás? Tá? Deixa eu olhar aqui. Nesse caso, os 5 canais de microfone, XLR, com o Phantom Power. Você pode ter o Phantom Power ou não. Ele tem um jump interno que você faz a comutação, tá? Para ligar ou desligar o Phantom Power. Individualmente. Tá? E volta a repetir, tem o de 8 canais. Aí seriam 8 entradas aqui de microfones. Tá? Então eu vou olhando aqui, porque essas 2 entradas, para que serve? Para ligar o órgão. Tá? Ele recebe o órgão, o canal direito e esquerdo, inclusive, do órgão. Mas por
Tá? Tem dois. Porque é o canal direito e esquerdo do órgão. Ele recebe os dois canais. Estéreo. A entrada é estéreo. Só que eu vou falar daqui a pouco sobre mono e estéreo, tá? Então, você tem aqui as duas entradas, canal direito e esquerdo do órgão, tá? Que pode ser utilizada por órgão. Caso você não utilize para o órgão, você pode até entrar com a mesa de som aqui, tá? Ela pode receber a mesa de som nessa entrada de órgão, tá? Também é possível. Essas saídas aqui, ó, são as 4 saídas dele. Ele tem 2 saídas em cada canal. Então, as 2 primeiras aqui é do canal A e as outras 2 é do canal B. Isso aqui o pessoal faz muita confusão com isso aqui. Na verdade, essas 2 saídas aqui, ó, que é a do canal A, elas internamente elas estão interligadas, em paralelo, tá? Então você pode ligar em cada uma delas uma caixa acústica de 8 ohms. Em cada uma delas pode ser ligada uma caixa acústica de 8 ohms. A saída, a impedância é de 4 ohms. Isso, a mínima é 4 ohms. A mínima que ele aceita é 4 ohms. Para cima, você pode ligar mais. Tá? Essa é outra confusão que o pessoal faz também. Ah, mas eu posso ligar uma caixa só de 8 ohms? Você pode. Posso ligar uma caixa de 16 ohms? Posso. O que você não pode ligar é abaixo de 4 ohms. Tá? Então aqui nós temos as 2 saídas que você pode ligar uma caixa de 8 ohms aqui e uma de 8 ohms aqui. Pode ligar uma caixa só de 8 ohms? Pode, tranquilamente. Tá? O outro canal, também é a mesma coisa, a ligação é em paralelo. Você está jampeado lá dentro, está ligado em paralelo. Você também pode ligar uma caixa de 8 ohms aqui e uma de 8 ohms aqui. Ah, mas eu posso ligar uma caixa só de 4 ohms aqui? Pode, uma só você pode. O que você não pode é 2 caixas de 4 ohms, aí já não pode. Então tem que saber a impedância da caixa. Você tem que saber a impedância da caixa antes de fazer a ligação. Pode queimar o aparelho? Pode queimar o amplificador. Certo. Se você ligar a impedância abaixo de 4 ohms, você pode queimar quem? O amplificador. Fecha um curto. Tá? Isso. Logo em seguida, ele tem o quê? A entrada do processador, canal direito e esquerdo inclusive, tá? Entrada do processador. E essas 2 aqui são saídas. Ou seja, por aqui você vai mandar o sinal para o processador, vai sair do processador e vai entrar aqui. Você vai receber o processador aqui. É retorno. É o retorno, isso. Então aqui seria, em inglês, falando em inglês, seria o send, que é enviar. Você está enviando o sinal para o processador. E aqui seria o return. Ou seja, está retornando do processador para cá. Aí só pode então retornar o processador e entrar aqui. Out-in. Out-in, exatamente. Ou out-in também, como queira. Tá? Então você vê que no mesmo aparelho, você liga o processador, liga os microfones, ou seja, você faz tudo com esse único aparelho aqui. E ainda liga inclusive o órgão. Você pode ligar até o órgão também aqui nele. O Tá? órgão Ele entra aqui. Ele entra aqui. Entra 2 P10 nesse órgão? 2 P10, por quê? Porque é os 2 canais, ele recebe o canal direito e esquerdo do órgão. E Tá? é em mono ou é... Então... O plug P10 é mono? Ou... É mono. Isso. Que, aliás, nós não falamos ainda sobre isso, sobre balanceado e não balanceado. Aqui, tudo sinal não balanceado, tá? É o P10 mono, que a gente costuma falar de P10 mono, tá? Todo mundo conhece, né? O pino P10 mono, tá? Então, aqui tudo é P10 mono, tá? Não tem nada de... O único aqui que usa o balanceado são os microfones. E tem que tomar um cuidado também, o pessoal mistura o termo balanceado e estéreo, são 2 coisas completamente diferentes, tá? Balanceado e estéreo, a gente fala já sobre o balanceado e estéreo. Mas completamente, uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Entre ser balanceado e ser o que? Estéreo. Esse amplificador tem 2 canais, tem um canal A e B, porém ele não é estéreo, ele não é estéreo. Por que que não é estéreo? Porque o sinal de microfone entra simultaneamente no canal A e no canal B. Tá? Ele entra simultaneamente. Tudo que entrar aqui nele entra simultaneamente no canal A e B. Tá certo? Então, não é estéreo. Estéreo, então teria que ser... Vamos lá, o que é estéreo? Estéreo você tem que estar num ambiente adequado, sentado corretamente entre as caixas, tá? E ter as caixas corretamente
com distâncias corretas ligadas do teu ouvido. Então é o seguinte, eu posso ter um som estéreo numa igreja? Não pode. Não pode. Não pode. Porque é o seguinte, a pessoa que senta aqui, ela está ouvindo qual caixa? Direito. Lá, a da direita. E essa aqui? Está ouvindo a da esquerda. Então não tem sentido você falar em estéreo numa igreja, tá? Não tem sentido você falar em estéreo. Se bem que tem gente que acaba colocando órgão, eu quero órgão em estéreo e tal. Mas quem está aqui na igreja não está ouvindo em estéreo. Nesse caso aí, essa ligação do órgão não está em estéreo também. Na verdade, ela está em estéreo, tá? Só que chega aqui no amplificador, ela soma os dois, vira mono. Isso, não sai em estéreo, é mono. Volto a repetir, por quê? Não, é inconcebível você falar em estéreo para a sonorização de uma igreja, tá? Aí qualquer ambientes grandes, né, você falar em estéreo, não tem sentido. Você tem que ter uma sala, num home theater, posicionado corretamente, com os ouvidos, com distâncias corretas entre as caixas, tá? Para você ter o efeito estéreo. Outra coisa que o pessoal confunde também. Não confunda estéreo com qualidade, tá? Qualidade é uma coisa, estéreo é um efeito, não é uma qualidade, tá? Não confunda isso também. Estéreo é uma coisa, é você ouvir canal direito e esquerdo, e qualidade é a qualidade sonora. Eu posso ter um equipamento, um home theater, por exemplo, estéreo, com uma qualidade péssima. Vai comprar aí no supermercado que você vai comprar um home theater aí de qualidade terrível, tá? Agora compra um home aí de 50 mil, 100 mil, 200 mil que tem, aí você vai comprar uma coisa com qualidade. Tá? Então você percebeu? É diferente. Ambos são estéreo, porém a qualidade de ambos são diferentes. Tá? Então eu posso ter um aparelho desse com uma qualidade excepcional e posso ter um aparelho desse com uma qualidade terrível. Tá? O meu, a qualidade é excepcional, não é terrível. Tá? Perfeito? Então você vê que você tem tudo que você precisa está aqui. Tá? Eu quero mais coisa? Ótimo, liga o processador. Por quê? Porque no processador você tem tudo, tem equalizador paramétrico, tem o limiter, que mais? Vai ajudando aí. Tem os filtros, low pass, band pass, high pass, você tem os filtros, se precisar. Tem o ganho, exatamente, também se precisar. Você entendeu? Então você tem tudo no processador, tá? Então, resultado, faça o processador, conecte ele aqui, que é possível conectar nele, ele já foi feito para isso, para receber, tanto para enviar quanto para receber o sinal do processador. Outra pergunta, a gente claro, tem igreja que vai ter esse processador, é só ligar ali, não precisa fazer nada de diferente, só plugar ali. Não, só pegar o pino RCA. Agora tem um detalhe. Por que o pino RCA? Isso eu pergunto, por que Porque lá na entrada do processador é RCA. Você está entendendo? Por que o retorno... Agora, por que o retorno é P10? Eu particularmente acho o P10 mais interessante para fazer a ligação. Então, tudo que entra aqui, eu utilizo o P10. Tá? Agora, eu usei... Mas poderia ser o RCA também na entrada. Poderia ser, porque aí você usava um único cabo RCA. Agora, outra pergunta. Tá? Suponhamos que eu não vou colocar um processador, mas eu quero uma mesa digital aí. Tá. Como eu ligaria a mesa digital? Você pode pegar a mesa digital e entrar com ela ou na entrada de órgão, caso você não esteja utilizando a... O LR, por exemplo. Isso, o LR do misturador de áudio, o digital. Você entra aqui no órgão. Ou você pode entrar onde? Você pode entrar aqui, na entrada de efeito. No órgão ou entra nesse... do retorno do efeito. Direto vai funcionar Isso, igual. é a mesma coisa. Perfeito. Exatamente a mesma coisa. Esse mixer é interessante por causa disso, né? Ou se Isso. não quiser usar nem mesa digital, nem processador, ele já por si já Ele por si só, uma igreja pequena que você não quer gastar muito, resultado, ele te satisfaz plenamente. Tá? Em todos os sentidos. Mas agora a igreja deu uma melhoradinha, eu quero comprar um processador. Ótimo, você não vai, você vai continuar com o equipamento, vai ligar o processador aí nele. 100% Tá? Ótimo. Quero um microfone dinâmico.
Não preciso do Phantom Power, desliga. Desliga o Phantom Power e entra com o dinâmico. Aí teria que abrir o aparelho, né? Agora, isso, você tem que abrir porque tem o jumpzinho lá dentro, tá? O manual vem indicando. Como você fazer, você comuta, você liga e desliga o Phantom Power, manualmente, isso. É um jumpzinho que você... Isso, exatamente, aqueles jumpzinhos utilizados em placa eletrônica. Aí você vai e desliga ele, tá? Então digamos, acabou. Esse aparelho vai servir tanto com, claro, o modelo, a potência vai variar, mas ele serviria para igrejas pequenas, médias e grandes. Grandes. Qualquer um. Porque a grande você pode pegar o de 400, não digo uma igreja também, uma igreja muito grande, né? Aí também Aí teria que, talvez, não atende, dois né? aparelhos, um para a galeria, por exemplo, e um para... Você pode ter ele. Com 2 amplificadores. Você pode ter ele só como amplificador, que eu tenho. Você entendeu? Aí dele, ainda inclusive aciona o outro. Por exemplo, esse aqui aciona a galeria, exemplo. O outro tem caixas maiores, eu quero um amplificador maior. Eu coloco ele separado, mas dele aqui vai sair para o outro amplificador. Desculpa, eu não entendi. Aí a entrada seria única, num aparelho só. Isso, tudo vai entrar aqui, os microfones. O outro só vai receber o sinal desse. Para quê? Para amplificar as caixas maiores, que ele precisa de mais potência. Vai ter as entradas normais, só que não vai usar o outro, é isso? Não, ele é diferente desse aqui. Ele é diferente, ele é diferente. Aí ele é diferente. Você fornece os dois. Eu forneço os dois. Seria o de 400. Isso. Então, dependendo... Não, aí tem até potência de 2.000. Até 2.000 watts. 2.000 watts, Então 1.000 você- por canal. Então você atende o projeto que for necessário. O que for necessário. Só encomendar. Isso. E outra coisa que é uma vantagem também, caso você queira, eu quero uma mudança aqui, é fácil eu fazer essa mudança, entendeu? Para mim é fácil fazer. Eu quero um aparelho que faça isso. Esse aparelho, na verdade, ele não iniciou assim. Ele só tinha as entradas de microfone e a saída para as caixas de som, mais nada, tá? As saídas ali são Isso. 10. Com o tempo, nós fomos sentindo as necessidades da congregação e que chegou por último a necessidade o quê? Do processador. Aí nós colocamos o send return nele. E se eu quiser um Entendeu? aparelho só com 4 saídas? Ali tem 2 saídas, A e B, né? Ele tem saída A e A B. e B. Se eu quiser A, B, C, D, setorizar... Isso. Mas eu quero esse aparelho aqui, mas eu quero ele com 4 saídas. É possível fazer. O único detalhe é que esse de 4 canais eu só consigo 400 no total, ou seja, 100 watts RMS por canal. Não, Eu só tudo consigo bem, 400. Mas ele custaria muito mais caro? Esse Não. ter 4 canais, Diferença é Não é, a diferença é pouca, é pequena. Vale a pena, num caso de galeria vale a pena. muito bom essa opção. É, de 4 canais. Tá? E tudo que tem nesse tem o outro de 8 canais de entrada de microfones, o de 8 canais. Tá? Que a igreja tem o tanque Só preços diferentes. batismal, é um pouco mais caro, mas não é tão mais caro não. E aí ele já vem com as 8 entradas de microfone. Tá? Estou vendo ali sem fio. No caso, é para utilizar um microfone sem É fio. um microfone sem fio, isso. E ele não tem entrada USB. Esse aparelho não. Esse não, ele vai usar Não. essas entradas USB. Não, por que não tem USB? Porque vocês não usam USB na congregação, né? O data que nós temos lá na sala de reunião, o Data Show, e também ele tem essa entrada P10, né? Quando tem a apresentação de slides. Mas aí você... Não, mas aí Nem usa isso. isso daqui. Não, Direto no computador. usa outra O som coisa? é a parte. O som é a parte, tá? É a parte, Não liga nada, não. mas aí eu tenho outros aparelhos também que pode fazer isso, tá? Caixas, amplificadores, eu tenho outros que pode fazer isso. Nossa, é isso aqui. Eu perguntei só por curiosidade. Não, mas tem, tá? Tem outro tipo de equipamento. Exemplo, até então o Leazor não utilizava o processador. Aí eu fiz para ele, que ele me solicitou, um limiter, que ele tinha um limiter, eu fiz à parte o limiter, você entendeu? Só que hoje já ficou obsoleto. Ficou obsoleto. Ficou limitado. Mas eu tinha, ele me pediu para desenvolver o limitador e eu desenvolvi para ele, tá? Então, é isso que eu estou citando, se você tem a necessidade de alguma coisa diferente, nós temos condições de fazer. Eu quero isso, que faça isso, a gente faz. É igual essa alteração que você comentou, por que aqui é RCA e aqui é P10? Eu posso fazer os dois com RCA, que aí fica o cabinho RCA e RCA,
dá para fazer, tranquilo. Tá ótimo. Tá? Dá para fazer. Eu quero mais alguma coisa, dá para mim colocar. Roberto, um detalhe que eu percebi, esse aparelho tem um padrão universal, o comprimento dele? Tem. Esse não tem. Não, desculpe, esse aqui não tem. Não tem. Como é que É o que a gente chama de padrão RAC, que é 19 polegadas. Ele é um pouco maior, ele tem uma aba aqui, tá? É o que a gente chama de padrão 19 polegadas. Esse aqui não é. Se eu quiser essa aba, como é que eu faço? E dá para mim colocar no painel para você. Dá para fazer? Dá para fazer. Né? Dá. Ótimo. Porque daí normalmente nós usamos o padrão RAC. Porque você fixa lá no móvel. Dá. Tem... Aliás, o primeiro desse aqui era padrão 19. Só que aí, com o tempo, o Leazor me falou, eu não estou usando isso. Porque ele usa somente. Eu acabei cortando isso aqui, arranquei. Isso vai de local para local. O ideal, eu acho que seria um acessório, para você poder colocar ou não, Isso. dependendo da necessidade. Mas dá para ser feito sim, viu? O padrão 19, para você colocar em rack ou ali no móvel, dá para você fixar aqui as orelhinhas, dá para ser feito. Normal. Ele tinha, o primeiro tinha, depois nós tiramos. Tá? E eu tenho ele em outros modelos também, mas aí já não é para congregação. Já depois de um certo tempo começa a embolar a língua. O outro já é específico para lojas, inclusive as entradas é RCA, não é entrada XLR. Eles não utilizam microfone. Aí é só para receber sinal de Sky, você entendeu? É computador, mas aí já não é o caso aqui. Necessita ser ventilado? Não, esse não tem ventilação, não necessita. Não tem. É porque a potência Não que a gente tem. usa aqui é muito A potência que vocês trabalham é Porque pouca. normalmente os aparelhos que a gente compra nos mercados. Tem ventoinha. No mercado tem ventoinha. E isso aí é até um problema, que às vezes dá muito barulho. Dá uma ventoinha, dá muito barulho. Das potências lá da central, eu tirei o... Faz muito barulho a Eu tirei ventoinha. o pulo, ele estava fazendo mais barulho do que... Então ele não tem perigo de esquentar, por exemplo. se eu Não. É uma hora e meia. Vixe, esse aqui é 200 RMS, esse aqui então não esquenta nada. O de 400 já esquenta pouquíssimo. fechar dentro do gabinete, Pode. se quiser, Não, ou tem que ventilar? não, você tem que ventilar ele. Você tem que dar porque ele tem ventilação embaixo e em cima, ele tem que entrar e sair o ar. Não pode ficar fechado. Não, fechado não. Nenhum amplificador você pode fazer isso, tá? Mas a ventilação Eu até- é um ambiente normal. Eu até vi o amplificador ali, ele parece que fica fechado ali, não fica? Tem muitos lugares que é fechado, mas quando Quando utiliza, deixa aberto. Mas por que você... a hora que você utilizar, é mais interessante você abrir. Isso, abre ele, tá? Para ele ter ventilação, sim, porque aí, senão ele vai superaquecendo e é perigoso, tá? Uma outra coisa que eu não falei com vocês também, que era para ter falado, lembrei agora não, estava lembrando aqui sobre o balanceado e estéreo. O estéreo vocês já entenderam, correto? É canal direito e esquerdo, é um efeito, tá? Balanceado é outra coisa que muita gente faz confusão, balanceado com estéreo. É muito comum, eu tenho que usar o pino estéreo. Não, você tem que usar um pino balanceado, se chama aquilo. Aquilo não é um pino estéreo, tá? Aquilo é um pino balanceado, que acaba sendo usado para estéreo, para canal direito e esquerdo, tá? O que significa isso, balanceado? Bom, vamos lá, vou tentar explicar, acho que vocês vão entender. Vocês são pessoas inteligentes, né? Você tenta imaginar uma rodovia de mão dupla, tá? Onde você tem o mesmo veículo, a mesma cor, a mesma modelo, tudo igualzinho. Só que um indo e o outro voltando, tá? É isso que acontece no balanceado. O que é o balanceado? Eu tenho num cabinho, lá dentro do cabo, se você pegar o cabo e abrir ele, você vai ver lá dentro. Tem a malha em volta, tem o fiozinho branco e tem o fiozinho vermelho, perfeito? Então imagine lá as duas pistas, tá? Então um carro vai e o outro o quê? Vem, eles são invertidos, é exatamente o mesmo sinal, porém invertidos. Ou seja, enquanto um está indo, o outro está voltando. Isso, beleza? Um está indo e um está voltando, são duas vias, tá? Hora que chegar aqui dentro do equipamento, tem um circuito eletrônico que vai reconhecer que tem um carrinho indo e um carrinho voltando. Quando isso está acontecendo, ele fala, opa, agora eu posso amplificar esse sinal. Porque um está indo, está voltando, beleza, eles estão em conformidade com o meu circuito. Aí ele pega o sinal e amplifica, tá?
Agora vamos lá, no meio do caminho, você colocou um carrinho estranho numa pista. Mas aí você foi e colocou o mesmo carrinho na outra pista, andando os dois carrinhos no mesmo sentido. Os dois carrinhos. Então o carrinho, a hora que está vindo, o outro também está vindo. A hora que chegar aqui dentro do equipamento, o circuito vai perceber, opa, esses dois carrinhos estão andando no mesmo sentido. Cai fora que isso aqui eu não quero. Tá? Ele arranca fora os dois carrinhos. O que acontece? Tá? Ele arranca fora os dois carrinhos e não deixa o quê? Eles continuarem o trajeto. Vamos agora transformar essa analogia para o sinal de áudio. Aqui dentro o sinal de áudio, um está vindo e o outro está voltando. Ele reconhece e deixa passar. E amplifica. Agora, o que é os dois carrinhos que entraram estranho aí? Por exemplo, no cabo foi induzido, foi forçado a aparecer um sinal diferente disso aí. Diferente desse que está indo e o outro está voltando. Como ele é induzido e os dois cabinhos andam junto, o branco e o vermelho andam paralelo junto, a hora que o sinal estranho entrar no cabinho branco, ele também entra onde? No vermelho. Não tem como separar. Ele entra junto no branco e o vermelho. Só que ele entra junto o quê? No mesmo sentido. No mesmo sentido. Aí ele vem. O sinal estranho lá, anormal, vem vindo. A hora que chega aqui no circuito, ele fala, opa, peraí, esses dois estão andando no mesmo sentido, eu não quero. E ele simplesmente elimina os dois sinais, aqui dentro do aparelho. Ele não amplifica. Não funciona. Não funciona. Aí, o que é na prática esses dois carrinhos juntos? O que seria? Então, o que é esses dois carrinhos? É esse sinal estranho. Um rádio PX, uma rádio FM, que mais? Um sinal de telefone celular. Ele pode entrar aqui no cabo e entra. Muitas vezes entra. Aí ele não amplifica. Aí chega aqui dentro, ele é eliminado. Mas aí o som, se tiver mas não sai o som também que eu estou falando? Não, o som que você está falando sai. Por quê? Elimina só o ruído. Só o ruído, o que entrou estranho lá no meio do caminho. Porque o próprio microfone, desculpe, o microfone, na hora que você está falando nele, ele, dentro dele, ele já manda um sinal indo e o outro voltando. Ele, que é o invertido, que é o balanceado. Exatamente, que é o balanceado. Então, se tiver um sinal ele já manda. Rádio lateral, uma rádio no ambiente, ele Isso. vai entrar, mas não vai sair. Agora, vamos imaginar. O irmão está falando ali naquele microfone, está vindo o sinal balanceado para cá. Aí entra tá? uma rádio. Aí a rádio aqui, sei lá, tem uma rádio aqui perto, começa a falar, cara, e o sinal entra no cabo. Certo. Só que aí a hora que chega aqui, ele vai entrar no cabo, não tem jeito, ele vai entrar. Mas a hora que chega aqui, ele fala, opa, vocês dois estão andando no mesmo sentido, eu não aceito. Aqui não. E ele bloqueia. Não sai da caixa. Não sai. E por que sai na caixa? Interessante. Como Quando assim? sai na caixa? É porque você não está trabalhando com sinal balanceado. Aí, A mesa aí, o mixer não é balanceado. isso, você pode trabalhar não balanceado. Você entendeu? Mandar da mesa para o amplificador não balanceado. É igual aqui. Você... É uma característica do equipamento. Isso. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, esses dias me chamaram lá na central, lá na sala de reunião, Ah. o Idebrando tá brabo aqui, que tá saindo rádio FM aqui junto com a fala. Tava pegando uma música. Isso. O que aconteceu? Foi na entrada do 5G, que mudaram a frequência dos microfones sem fio. Isso. E eles estavam com Os microfones sem fio tá dando, só que os microfones novos não tá mais acontecendo isso, mas tá? por causa da frequência. Você vai ter até que trocar. 790. Você vai ter que trocar. Já eliminamos, era 810 Você vai ter que trocar. megahertz lá e Isso. nós eliminamos. Falei, ó, esse microfone não... Os microfones sem fio muito antigo começou a receber isso. Mas isso entra no microfone já, no próprio aparelho do microfone sem fio. Não é pelo cabo. Já é no próprio aparelho que entra e ele manda, cara, para você. Agora, voltando no cabo. Voltando para o cabo, tá? Se esse cabo, essa entrada aí, não fosse balanceada, Isso. fosse LR, é um P10 mono. Mono. Existe outros aparelhos. Isso. Daí corre esse risco de entrar sinal e não ter isso. Corre esse risco, Aí corre esse sai risco. da caixinha de som, Vai sair em ruído todo da mundo. rádio. Vai sair em Isso todo mundo. acontece com outros Vai sair em amplificadores todo que não mundo. é balanceado. Então o sinal balanceado é para isso, tá? É para você evitar de Mas que o não sinal... não muda a qualidade da voz.
Não, em nada. É a mesma quantidade, Não. P10, mono. Não. O fato de o microfone ser balanceado ou não implica em nada com relação à qualidade. Ok, Qualidade é uma coisa, sinal balanceado é outra coisa. Tá? Beleza? É igual o estéreo e o mono. O estéreo e o mono também é a mesma coisa. Você pode ter a mesma qualidade. Agora, qual é a vantagem do estéreo? É que ele produz um efeito para você, que o mono não produz. No caso do processador, que a saída é RCA, Isso. consequentemente não é balanceado. Isso. Por ser uma distância curta, Não- não é necessário. Não é necessário. Por quê? O cabo é tão curto que você vai colocar o processador aqui, próximo, aqui, ó. Pode ser quantos metros? 2 metros? Não, pô, 2 metros tranquilo. É tão curta a distância que o cabo, ele não tem área suficiente para ser induzido o sinal nele, você entendeu? Agora, quando o microfone, por exemplo, o microfone sai dali, ó, e vai aonde? Vai lá no fundo, na mesa de som. Aí já ele tem um comprimento longo, tá? Aí já é perigoso. Uma pergunta, não é uma pergunta, é uma curiosidade minha. Tá. Celular, já aconteceu quando o celular ia receber uma ligação, ele vai fazer o Ele faz o barulhinho lá. Esse é um problema sério, cara. curiosidade. Porque aí já não é nem pelo cabo. Aí pode entrar dentro do próprio do circuito do equipamento. Tá bom. Do circuito do equipamento. Pode entrar. Por frequência? É indução também, é indução, cara, por frequência. Inevitável. Tem casos que é inevitável às vezes, tá? Do celular. Mas então ficar perto do equipamento e ficar sem o aparelho desligado. Então. O ideal seria esse, perto dos equipamentos, com o celular desligado. Senão ele vai captar a chamada. A chamada, não a voz, mas a chamada ele... porque trabalha com uma frequência. Lembra da história? O celular, na verdade, ele trabalha com uma frequência muito alta. Mas você fala, por que entra lá? Porque tem as harmônicas. As harmônicas. Você entendeu? Não é as ondas, não? Não, é as harmônicas. A música é as oitavas? Isso, exatamente. Aí ele cria tantas harmônicas abaixo que a frequência harmônica lá embaixo, cara, tá trabalhando na frequência de quem? Do equipamento. Aí ele entra. E dependendo da potência Aí ele entra aqui. do Do aparelho, ele vai induz pegar, mais né? ainda. Ele induz mais ainda aqui. Você entendeu? Joga fora o seu iPhone. É uma indução isso. Não, o ideal é quem está operando o equipamento não ficar com o celular lá perto ligado não, tá? Seria o interessante. Entenderam a história do balanceado? Sim. Então o balanceado é um sinal que de um lado ele está numa via, que a gente chama de fase invertida. Aí é técnico a coisa, né? Fase invertida, ela está invertida em 180 graus um do outro. Tá? Então um está trabalhando em 0 graus, ou seja, num sentido, e o outro trabalhando em 180 graus. O que é isso? Invertido. 0 graus, 180 graus, vocês sabem, né? Que é invertido, né? É isso aí. Então, enquanto a corrente elétrica está indo num sentido, num cabinho vermelho, por exemplo, no branco está indo o quê? Em sentido contrário à corrente elétrica, ela está caminhando em sentido contrário. Aí o circuito eletrônico vem aqui dentro e percebe. Fala, opa, então você é legal, você é gente boa. Agora, e aqui está vindo as duas no mesmo sentido, ou tanto vindo quanto indo, né? Mas está no mesmo sentido. Fala, opa, você é maligna, você não entra não, você está fora. Uma dúvida para complementar esse raciocínio. Digamos que a entrada dos microfones ali não fosse ZLR, Tá. fosse P10. P10. Correto? Aí, se o meu plug, ao invés de usar um plug mono, né, eu usar um plug balanceado, também corta esse efeito? Não, peraí. Se a entrada for P10, mas balanceada, Como que eu vou saber se é o manual. Manual. Teria que ser uma entrada P10, não tem problema. Normal, você pode entrar com P10 balanceado. Aí é o P10 balanceado. Isso, Aí balanceado. Também não vai sair a voz do Isso. lado. O que é o balanceado no P10? A pontinha do pino é o 0 graus, vamos chamar assim, e aquele miolinho do meio é o 180 graus, que é o branco. Normalmente o fio branco está ali e o vermelho está na ponta do pino. Tá? Normal, tá? Mas o aparelho tem que ser uma entrada balanceada, tá? Normalmente são balanceados. Agora sabe o que corre um risco? Se você ligar tem gente que sabe o que faz? Pega o XLR, põe lá,
Chega aqui, entra com o P10 aqui, une o branco com o vermelho. Você queima lá quem está mandando o sinal de lá para cá. Tá? Você pode, une o branco com o vermelho. Une, curto-circuita. Com a malha. Não, mas ele une o branco com o vermelho. E vem aqui e entra no pino 2. Os dois juntos. Aliás, o XLR, ele tem 3 pinos, só para vocês saberem, tá? O 1 sempre é a malha, sempre. O 2 é o vermelho, que é o 0. E o branquinho é o 180, que é o 3. Fica no meio. Tá? Isso, no meio. Carlos, aquele teu pino, estava o 2 recebendo o positivo, estava correto, mas o 3 estava recebendo a malha. Estava errado, lembra que eu pedi para você arrumar lá? E a 3 Não é a malha, ele é o 180 graus. Tá? Então a malha, o vermelhinho que é o 2, 0 graus, tá? 0 graus, e o branquinho é o 3, que é o 180 graus. Então todo XLR é balanceado. Todo XLR tem 1, 2 e 3. Então todo XLR é balanceado. Se o circuito for balanceado. Pode ter o XLR, Ele pode ter o XLR e não ser balanceado. Pode ter. lendo o manual. Manual, cara. Pode ser um XLR que Pode. não seja balanceado. Isso. Quer ver agora é curiosidade só que não serve para vocês na igreja, mas serve no dia a dia em casa. Tem gente que pega o pino RCA, canal direito e esquerdo, tá? Vai lá no outro lado lá, pega um P10 e une o fio branquinho com o vermelho lá no P10. Une os dois. Fica um Y? Tá? Fica um Y, isso que a gente chama de Y, exatamente. Liga na saída tudo, o teu aparelho de som lá da tua casa, o canal direito e esquerdo, mas ele aprontou, qual que foi o erro que ele cometeu? Ele uniu lá no P10 o canal direito, a saída do canal direito com a saída do canal esquerdo. Normalmente se faz isso em computador, notebook. Normalmente o pessoal faz isso. O que acontece? Você queima uma das saídas lá, ou às vezes até as duas. De áudio lá do teu computador, você queima. Ficou top, na verdade ele queimou uma saída. Ele queimou uma saída, Ele queimou uma saída. Ah, por quê? Porque ele curto-circuitou as duas, e as duas estão invertidas. Não, lá é canal direito e esquerdo, o sinal pode ser diferente nos dois. Tá? Então isso aí, mas não é na igreja, isso é no dia a dia de vocês, tá? Então toma cuidado com o canal direito e esquerdo e com o sinal balanceado. Então balanceado é uma coisa, estéreo é outra completamente diferente de canal direito e esquerdo, tá? Então o correto é a gente falar sempre balanceado. Balanceado, não estéreo. Nem existe Esquece, para vocês na igreja não existe isso. Exatamente, não existe estéreo. Existe o cabo balanceado, o pino é balanceado, XLR é balanceado, você entendeu? Aprende a falar isso que é interessante, tá? Agora, o pino P10 lá, o que popularmente chama-se estéreo, que ele tem as 3 vias, ele pode ligar um canal estéreo, né? Que ele pode pôr o canal direito na ponta do pino, o canal esquerdo no meio do pino, ele pode usar isso. Tá? Ele pode fazer isso com o pino P10. Tá? É isso aí, o estéreo e o balanceado. Agora, o que é mais difícil de entender é o balanceado. Não sei se vocês conseguiram entender, se eu fui claro com relação ao balanceado. As 2 vias. É isso, o balanceado. Aí, ó, ele está com um cabo, teoricamente. Só vou abrir. Aqui, ó, balanceado aqui. Isso, balanceado aqui. Porque teoricamente ele pode ser balanceado, o XLR, tá? Só que no lado oposto, o que está acontecendo? Tá o que a gente chama de mono, que é não balanceado. Então o que ele fez aqui? Aqui ele fez correto. O que ele fez? Ele pegou o vermelhinho, colocou na ponta do pino, que é o positivo, que popularmente chama de positivo, isso. E ele pegou o branquinho e uniu junto, eu faço isso também em todas as ligações, tá? Ele pegou o branquinho e uniu com a malha. Ele aterrou, vamos dizer, o pino 3. Tá? Aterrou. O 3 e o 1, né? Só que tem um detalhe, cara. É por isso que eu trouxe, eu quero saber. Você cometeu outro erro também. Tá? Porque 90% Quando foi? faz isso. Quando foi? Lá, vamos imaginar que aqui você está plugando lá na mesa de som. A mesa de som, lá ela tem,
vamos chamar de amplificador, mas lá a gente chama de pré-amplificador. Seria esse Lá ela tem o amplificador zero, o 0 graus, que manda o sinal num sentido, e ela tem o segundo amplificador, que é o que manda o sinal em 180 graus, invertido. Então, um amplificador manda o sinal vindo e o outro amplificador está indo. Eles ficam revezando, trocando, tá? Mas estão invertidos. O que aconteceu? Chegou aqui, você pegou o canal invertido, 180, o que você fez com ele? Você aterrou ele. O que vai acontecer? O amplificador lá da mesa pode queimar os 180 graus. Então, nesse caso, você tem que colocar, nem o vermelho e o branco você pode colocar juntos. Você deve usar somente quem? O vermelho e a malha, só. E eliminar o branquinho. Corta o branco. Exatamente. Você corta o branco. Porque senão você pode queimar o amplificadorzinho lá que está em... Esse cabo está utilizado sair da onde e indo para onde? Não estou entendendo. Onde que seria? Para onde você usa esse cabo? O XR seria para sair. Não, mas ó, independente de onde ele está usando, cara, ele está usando um que teoricamente é balanceado. E chegou aqui na ponta, ele foi e aterrou a saída de um amplificador. Não, mas ele não vai funcionar. Ele deveria cortar e não simplesmente não usar. O branquinho, sem usar. Se ele cortar o branco, vai funcionar. Não, ele está funcionando. Ele funciona. Agora, o que... Estou correndo risco. Peraí. O que pode funcionar é o seguinte, que aí eu não sei onde você está usando. Ele saiu mono e entra lá na mesa de som, tá? Esse aqui, balanceado. Aí já não teria perigo. Porque lá é entrada, lá o amplificador está entrando, não está saindo. Eu falei que você teria um problema. Esse daqui teria que ser o in. Esse é o in, ele está entrando. Não, esse é o out, Saindo. saindo. Não, eu digo, ele está entrando aqui e saindo aí, não é? Isso. Então, Ele está saindo de algum lugar. aqui é o in e aí é o out. É o contrário. Ele está saindo de algum Não, tá certo, sinal tá saindo é que você está usando o pino, tá correto, que eu tô com o tá pino. correto, O pino in. Isso. Esse pino O pino é in, mas lá está escrito out na saída. Não, tá certo, tá certo. Isso, é saída. Isso, é saída. Aí você está entrando aqui, aí não teria perigo. Por quê? Porque você está entrando na entrada do amplificador aterrado. Não tem perigo nenhum. O que você não pode é pegar esse cabo, sair da mesa, que é o in lá, você está chamando de in, e entrar, por exemplo, no amplificador. Você queima a saída 180 da mesa. Então, mas daí se eu cortar o branco aqui, ligar só o malha e o... Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Para qualquer das situações, É melhor você cortar o branco. cortar o branco. O branco. Esse cabo, se ele for usado na saída auxiliar da mesa, Isso. para o amplificador, ele pode estar juntado também. Se eu usar o P10 na saída, Isso, mas na saída da mesa. como bus, auxiliar, Não, peraí. Desculpe, repete novamente. usando esse P10 como saída lá do mixer, Correto. ele pode estar jampeado, malha com o branco. O Ele é o XLR alto. vai estar entrando numa potência. É o que nós falamos. Vai estar lá na entrada da potência. O XLR O XL lá na entrada da potência. e o P10 jampeado. Foi o que a gente falou anteriormente. É o que pode ser feito. Agora, o inverso, você não pode sair da mesa e entrar no amplificador do jeito que ele fez aqui. Aí ele não pode. Se entrar no amplificador for P10, P10, eu tenho que tirar ou seja, for não balanceada, tenho que tirar o branco. ele tem que cortar o branco. E como muitos amplificadores têm P10 e XLR, qual que eu devo escolher quando eu tenho as duas entradas no amplificador de Normalmente a P10 é não balanceada. Aí fica a teu critério, você corta o branco, não usa o branco. Não, mas se eu tenho as duas, qual que eu devo escolher? A XLR, vixe, sem sombra de dúvida. XLR, nossa, Era essa a resposta que ele queria ouvir. é esse que ele queria ouvir. XLR, sem sombra de dúvida, tá? É balanceado. Por N motivos. Por N motivos. Sabe por quê? O contato disso aqui é muito melhor, XLR, tá? Esse o contato é péssimo. Tá? Esse da interferência? Não é esse o problema, é contato. Ele é mau contato, esse aqui é pior de contato, tá? XLR é muito melhor, tá? Por quê? Porque ele observa que ele tem um pininho e o outro lado lá, que é a fêmea, ela tem uma
a cápsula, certinho, que vai entrando e encaixando, né? Trava um no outro, né? Isso, e além de tudo ainda tem a trava. Você ainda trava lá, né? Quer dizer, não tem como sair. Esse aqui qualquer criança vai lá e puxa. Eles conseguiram arrancar lá, né? Central eles conseguiram arrancar. Esse aqui? É, que eu tive que trocar depois. Roberto, só Mas mais eles uma última conseguiram, eles uma conseguiram. última pergunta que nós não fizemos ainda, sobre aterramento. Aterramento. Tem algum lugar para fazer o aterramento ou já é como que funciona? Você pode, só que esse é um cuidado que tem que tomar cuidado. Existe aterramento, existe neutro. Agora é parte elétrica, tá? Sim. Existe aterramento, existe neutro. Por isso que hoje tem 3 pinos as tomadas. Fase neutro e o meio aterramento. Aterramento você pode ligar na carcaça desse aparelho. Neutro não, de jeito nenhum. Tá? Porque o neutro não É isso que tem você tem. tensão, mas ele tem corrente. É isso que você tem que tomar cuidado, Mas tem cara. um local definido? Não tem. Nesse aparelho não tem. Não tem necessidade. Não, mas não há necessidade, cara. É tanto que o pino que vem nesse... Esse aqui eu nem sei se está vindo com os 3 já. Aí, ó, tá vindo os 2 só. Então, mesmo assim não precisa aterrar? Não, esse não. Esse não tem perigo, não. Tá? Eu tenho equipamento que às vezes precisa colocar aterramento. O processador que nós estamos usando no Expert, o fabricante aconselhou fazer o terra... Como é que Depois eu vou mostrar um vídeo para ele. O aterramento. O aterramento. Tem que tomar Terra cuidado. comum que eles falam. Tem que tomar cuidado, mas só que tem um detalhe. O É expert... no próprio aparelho. Certo. Isso. Mas aonde ele indica aqui? Se não tem. Não, aqui não indica. Ele diz que tem que fazer o aterramento aqui. Tem o meu eu tenho um modelo ali. Ele aparece o fiozinho aterrando e entra na carcaça do próprio aparelho. Do próprio pino. Vem do neutro, né? Falando do terra, lá Isso. dos 3 fios que vem da fonte. Você Eu tive um... negativo da corrente contínua, né? É o seguinte, eu tive um expert, o modelo antigo, não esse, tá? Que nós colocamos numa igreja aí, que eu tive que aterrar a entrada aqui dos RCA, a carcaça do RCA, eu tive que aterrar ela no próprio pino. Tive que colocar no próprio pino do... Eles pedem para fazer isso. Eu tive que fazer isso no modelo antigo. Nesse aqui não vi ainda nada acontecendo disso não, tá? Esse modelo Mas eu antigo. fiz um teste lá em Meira, desse aí, eu já fiz o cabo para aterrar. Você aterrar já, né? Por causa de ruído, é ruído mesmo, tá? É lógico, eu não estou falando sobre esse aqui, não sou eu o fabricante, né? E também não sou um expert para falar nisso aqui. Aqui, ó. O ruído. Foi o que aconteceu. Isso. Aí ele vem aqui, a terra aqui, ó. Isso. Nós tivemos que fazer isso lá em Maringá, numa igreja lá. É um pilantra que fez isso daqui. Isso. Nós tivemos que fazer isso. No modelo antigo, nesse novo. Não, novo e é o novo esse, já? Aqui, ó. No novo. É o novo. Aquela um lá do... Você viu, ele aterrou na própria carcaça do amplificador. Sim. Se fosse o aparelho... Mas só que é o seguinte, eu aterrei aqui, ó, nele, a mesa e o amplificador. Você aterrou os 2? 3. Pode ser. Pode ser. Não funcionou. O correto é você, na verdade, aterrar a carcaça de todo mundo, tá? Se fosse o teu também, era bom aterrar? Se fosse o aterramento desse aparelho? Seria bom aterrar. Mas aterramento, hein? Toma cuidado, não me coloque neutro na carcaça desse aparelho, tá? E está encerrado por hoje. Por essa está encerrado. Que horas são? Meio-dia já, quase? Então... É meio-dia. Então já está na hora.